Carnívoros. Me odeiam. A comunidade keto me odeia e veganos não gostam do que digo. Dê a alguém uma dieta de puro açúcar e arroz. E o diabetes melhora. Você ganha bem menos benefícios do treino, se usar enxaguante bucal antes de malhar. Então você quer essa flora intestinal, bactérias bucais produtoras de óxido nítrico, populações saudáveis, não há praticamente nenhuma evidência de que os carboidratos causem resistência à insulina. Paul, bom ter você de volta. Muita coisa mudou em poucos anos desde que conversamos. Quero entrar nessas nuances. Falar quais são e o porquê das mudanças. Quero começar falando sobre a parte da dieta. Esta é provavelmente a maior, a que gera mais controvérsia. E estou animado para saber mais sobre isso. Então você, na última vez que conversamos, você era carnívoro. Você era Carnivore MD no Instagram. Vi que mudou recentemente para Paul Saladino MD. Vamos começar por aí e falar sobre essa mudança de rumo. Acho que provavelmente. Eu estava tentando lembrar exatamente quando conversamos por último, mas provavelmente não muito tempo depois disso, comecei a incorporar carboidratos na minha dieta. Então comecei a incorporar açúcar, entre aspas, do mel e das frutas na minha dieta. E o motivo para isso foi que minha história é que há uns 4 ou 5 anos, eu estava na minha residência em Seattle, na Universidade de Washington, e tinha um eczema muito forte, e eu tive eczema, por muitos anos, entre idas e vindas, tentando descobrir a causa, e comia uma dieta considerada saudável, entre aspas. Eu comia saladas, azeite, nozes, sementes, frutas, carne de pasto, talvez um pouco de fígado aqui e ali, cogumelos, extratos de cogumelos, coisas assim. E mesmo com essa dieta saudável, tendo cortado os processados, eu ainda tinha crises de eczema a ponto de o quadro ficar muito ruim. Então pensei, ok, preciso resolver isso. Meu sistema imunológico ainda não está saudável. Mesmo sendo só uma erupção na pele, significa para mim que há algum tipo de ativação imune crônica abaixo da superfície e eu não queria isso. Então, esse foi o começo da carnívora, que era, estritamente, uma dieta de alimentos de origem animal. Então carne animal, órgãos, gordura animal e sal, basicamente por 1 ano e meio, mais ou menos. Isso foi muito interessante para mim, porque quando você faz isso, mexe com muita gente, né? Porque na área da nutrição, como falamos na última vez, as pessoas acreditam que carne vermelha é um dos, talvez, alimentos proibidos para humanos. Algo que talvez pudéssemos comer um pouco de vez em quando, ou não deveríamos comer nada, se você ouvir Harvard. E que a gordura que vem com ela, a gordura saturada, não é boa para os humanos por várias razões. Segundo a narrativa comum, aumenta o colesterol LDL. E, no entanto, quando fiz isso, me senti melhor e meu eczema melhorou. Achei que tinha algo ali e encontrei uma comunidade de pessoas. Muitas delas sofriam com doenças autoimunes bem parecidas que melhoraram bastante ao cortarem certos alimentos. Muitos removem itens tidos como saudáveis: couve, brócolis, espinafre, aveia, feijão, lentilha, cuscuz ou outros grãos variados. E pensei, tem algo interessante aqui. E como médico, sempre me interessei pelo que causava doenças e quais eram os principais fatores. Agora, avançando minha jornada 1 ano e meio, a cetose a longo prazo, resultou em alguns problemas de eletrólitos para mim. Isso faz parte da jornada. Interessante. A parte que nos ensina humildade, de que o eczema melhora, a condição autoimune melhora. Na verdade, era eczema e asma, todo esse conjunto. Atópico. Mas, então tenho todos esses problemas com a cetose ou supostamente relacionados a ela. E isso é insuficiência eletrolítica, causando câimbras musculares quando estou escalando. Palpitações ao dormir, problemas para dormir em geral. Eu acordava com espasmos hipnagógicos, que é quando você adormece e sente que está caindo e acorda assustado, é bem horrível. E isso provavelmente está ligado à deficiência de magnésio. O que aprendi no processo foi que, embora a comunidade cetogênica tenha, eu acho, boas intenções, muitas ideias sobre ela não estão totalmente formadas. Há essa ideia de que a insulina é ruim para os humanos, e acho que a comunidade cetogênica foca muito nessa ideia de resistência à insulina induzida pela insulina. E vejo pessoas, essa é uma ideia que realmente não sumiu. Há influenciadores bem conhecidos agora que também continuam falando sobre picos de açúcar no sangue e como você deve evitá-los. E eu penso, ok, isso é interessante porque é exatamente o que você não tem em uma dieta carnívora. Seu monitor contínuo de glicose fica o mais estável possível. Mas isso leva a problemas bem grandes para as pessoas.
O que percebi voltando a esse ponto e olhando a literatura foi que, a insulina é valiosa nos humanos. E esse pico de insulina pós-prandial, após comermos, é essencial para a saúde humana, porque ele sinaliza para os rins, para absorver, manter todos esses minerais e eletrólitos que as pessoas em dietas de baixo carboidrato estão desperdiçando. E na comunidade cetogênica, vemos pessoas tomando muitos eletrólitos e quantidades enormes de sal, para tentar retê-los. Esse foi o meu aprendizado. Depois, adicionei os carboidratos de volta à minha dieta. Não todos os carboidratos, nada como grãos ou feijões. Nem usei raízes ou muitos carboidratos complexos. É basicamente fruta e mel. As coisas melhoraram muito. Nos últimos 3 anos desde então. Sem mais cãibras, sem mais palpitações cardíacas, testosterona de volta ao normal. E mostro meus exames de sangue o tempo todo no meu podcast. Minha testosterona total está entre 700 e 800. Com um nível muito bom de globulina ligadora de hormônios sexuais, que estava elevado na dieta cetogênica e cai quando você adiciona carboidratos. Então, tudo melhora quando você reintroduz carboidratos. E agora, a comunidade carnívora me odeia. A comunidade cetogênica me odeia. Os veganos não gostam do que eu digo. E, sim, é ótimo porque significa que muitas conversas boas surgem disso. Bom, há muita nuance no que você compartilhou e quero aprofundar nisso. E eu gostaria de começar com a parte dos eletrólitos. Parece que isso foi crucial para você chegar ao seu limite e mudar a dieta naquele momento. Antes de realmente aumentar os carboidratos e incluir o mel, você pensou em, ou tentou incluir, mais eletrólitos através de um produto como LMNT? Pensou em tentar suplementos antes da comida? Eu tentei de verdade, mas não funciona. Você não os retém no corpo, sem esse sinal crucial da insulina para o rim. Você simplesmente desperdiça tudo. Eu suplementava magnésio, potássio e sódio. É mesmo uma batalha perdida. Então, adicionei carboidratos de frutas, sucos e mel. E quantidades moderadas de sódio. No sal marinho são suficientes para reter todos os minerais. Então você não desperdiça cálcio, magnésio, cloreto de sódio e outras coisas. Você simplesmente não os perde. Quando você tem um sinal de insulina, esses picos de glicose são na verdade benéficos e fazem parte da fisiologia humana normal. E como sugeri antes, eles não levam a nenhum grau de resistência à insulina ou patologia humana. Isso, eu diria, é um sinal de abundância para nossos corpos como humanos. E você pode ver nos meus exames, minha insulina em jejum está mais baixa agora do que quando eu era carnívoro. Minha glicemia em jejum está menor. E minha hemoglobina glicada também está mais baixa. O ponto mais interessante ao falarmos sobre a insulina é perceber que essa dieta parece ter funcionado muito bem para você por 1 ano e meio. E muita gente que adota a dieta cetogênica ou carnívora obtém esses benefícios de cura ao baixar a insulina. Aceita que, se alguém não está metabolicamente saudável, usar a dieta carnívora temporariamente, baixe a insulina e recupere a saúde. Para depois chegar onde você está, incluindo mais carboidratos? Há alguma validade nisso porque vemos isso funcionar com muita gente e você falou sobre isso. Muitos especialistas estão falando em usar a dieta cetogênica para curar a resistência à insulina e está funcionando para as pessoas. Então, seria apenas o fato de que funciona apenas por um período porque as pessoas estão tão doentes metabolicamente e depois precisam mudar? Então há um ponto importante aqui para realmente detalhar. Não há basicamente nenhuma evidência de que carboidratos causem resistência à insulina. Remover os carboidratos é valioso para algumas pessoas quando são resistentes à insulina, porque o processo de resistência à insulina, essa patologia, leva a uma engrenagem metabólica quebrada. Então você não usa bem os carboidratos quando tem resistência à insulina ou está metabolicamente mal, mas não foram os carboidratos que te levaram a isso. Então sim, faz todo sentido. E existe uma utilidade para, digamos que você tenha um carro que funciona a gasolina e eletricidade. E o carro quebra e não consegue mais usar gasolina. Muito bem. Faz sentido apenas. Deixá-lo usar eletricidade por um tempo até você consertar o motor a gasolina. Mas a gasolina não quebrou o motor a gasolina. Estou forçando um pouco a metáfora. Os carboidratos não causam resistência à insulina. Eles apenas não são bem processados por uma engrenagem metabólica quebrada. Você pode até removê-los, mas é totalmente possível curar a sua saúde metabólica por completo, sem a necessidade de eliminar todos os carboidratos. Apenas reduza a ingestão. O seu motor metabólico não está conseguindo lidar bem com eles agora. A máquina está quebrada. Vamos entender por quê.
nos tornamos resistentes à insulina, pois este é o ponto central de toda a epidemia de doenças crônicas. E não são os carboidratos. Não, nem há nuances, mas não são os carboidratos. Não são coisas como frutas, não é o mel. Provavelmente. Nem mesmo batatas brancas. Elas não tornam as pessoas resistentes à insulina. Embora eu não seja fã delas, é algo mais. Então acho que se você tem uma engrenagem metabólica quebrada, sim, você pode diminuir, acho que as pessoas se saem melhor. Ou com 50 a 90 gramas de carboidratos em vez de 0 gramas por dia, se quiserem fazer baixo ou moderado carboidrato. Mas acho que sim, há um certo período de tempo em que você pode baixar isso e depois aumentar eventualmente. E ficar melhor. Acho que as pessoas se complicam quando começam a acreditar que os carboidratos são o problema. Não é a remoção de carboidratos que realmente cura a resistência à insulina. Então isso é algo de que eu discordaria. Remover carboidratos não cura a resistência à insulina. Você está removendo o combustível que não pode ser queimado, mas a resistência à insulina está mais em um nível de membrana, no celular, nível de membrana mitocondrial. E isso se resolve com o tempo quando você elimina. Acho que são os óleos de sementes ômega 6, os óleos poliinsaturados ômega 6 que são o problema ali. Isso leva um pouco mais de tempo para mudar. Existem formas de acelerar isso, talvez. Mas essa é a perspectiva que eu tenho sobre o assunto. Isso é fascinante. Quero dedicar um tempo a isso. Você nos deixou na expectativa e começou. Quero entrar nas nuances, então não são os carboidratos que causam resistência à insulina. Você tocou no assunto. Vamos à fisiologia de por que esses óleos de sementes. O que estou entendendo é que eles estão na raiz da resistência à insulina. Você sabe quem é Walter Kempner? Não sei. Ele é um sujeito bastante interessante, uma figura polêmica das décadas de 1940 e 50, talvez até os anos 60. Ele é um médico que fez muitos estudos com diabéticos, pessoas com obesidade mórbida. Falamos de centenas de libras, obesidade. Se sua equipe quiser buscar imagens, dá para ver o estudo. Ele criou essa tal de dieta do arroz. E nos anos 1950 e 60, ele pôs as pessoas em uma dieta de muito carboidrato e pouca gordura. Era uma dieta de baixíssima proteína. Consistia basicamente em açúcar branco, isto é, a sacarose. E a maior parte da dieta era composta por arroz branco. Elas melhoraram, emagreceram. Pessoas passaram de, literalmente, redondas para magras. O diabetes melhorou. Ele o curou, com uma dieta de muito carboidrato, quase zero gordura e proteína. Era baixa proteína, pois era só carboidrato. E o problema é que o cérebro humano não quer fazer isso. Então ele é polêmico porque para fazer seus pacientes seguirem isso, ele teve que fazer algumas loucuras para convencê-los. E eu não estou aprovando seus experimentos, mas a ciência é interessante. E o que ela diz sobre a fisiologia humana, para mim, é muito convincente, que você pode dar a alguém uma dieta de puro açúcar branco e arroz. E a diabetes dessa pessoa melhora. Por que a diabetes melhora? E isso nem é a curto prazo, é a longo prazo. De modo que, em um intervalo de, acho que 4 a 6 meses, ele podia então liberar a dieta dessas pessoas e a diabetes não voltava. Então isso é muito interessante para mim. E acho que tem a ver com a questão dos óleos de sementes. E não estou sugerindo que essa seja uma terapia razoável para as pessoas, porque o que sabemos sobre a fisiologia humana e o cérebro humano é que se você tentar forçar demais qualquer um dos macros, nosso cérebro realmente se rebela. Os humanos parecem conseguir perder peso ao cortar carboidratos ou cortar gordura. Se cortar os dois juntos, acontece a chamada fome do coelho. Dá para perder muito peso rápido, mas é estressante para o corpo hormonalmente. Se você corta carboidratos, tem uma dieta cetogênica. Se corta gordura, tem uma dieta de baixa gordura. E se comparar os estudos diretos entre baixa gordura e baixo carboidrato, ambos têm quase a mesma perda de peso. Há controvérsias, mas não parece que a dieta cetogênica seja mágica para emagrecer, nem que a de baixa gordura seja mágica comparada à cetogênica. Ambas funcionam. Mas quando você corta as duas, quando reduz a gordura para níveis muito baixos. Isso é interessante para mim. E foi o que aconteceu na dieta do arroz. E a gordura era tão baixa que essas pessoas provavelmente estavam ficando com deficiência de ácidos graxos. E existe um ácido graxo que você pode medir no sangue humano. Chama-se ácido de Mead, MEAD. E isso é um indicador de deficiência de ácidos graxos essenciais. A hipótese é que um dos motivos dessa dieta ter funcionado é porque, ao restringir tanto a gordura,
A célula precisa renovar as membranas celulares de um jeito diferente, e isso provavelmente faz com que muitas dessas gorduras poliinsaturadas presas nas membranas se mobilizem e se renovem. O corpo humano não produz gorduras poliinsaturadas, mas se você der carboidratos, o corpo pode produzir gorduras saturadas e monoinsaturadas. Mas isso é basicamente uma forma acelerada de se livrar do que eram potenciais excessos de ácidos graxos poliinsaturados nas membranas dessas pessoas. De novo, não acho que seja uma boa terapia por ser difícil para o cérebro. Humanos não querem fazer isso. Nós tendemos a comer 1/3 de gordura, 1 de carboidrato e talvez 1 de proteína, dependendo de como você vê. Talvez menos se for em gramas ou calorias, mas há um equilíbrio nessas coisas. É para onde nosso corpo tende. Se você for para uma gordura muito baixa, seu corpo vai se rebelar. E, se baixar demais os carboidratos, seu corpo dirá, quero carboidratos. Então, a indicação aqui é que há algo acontecendo nessas membranas celulares. E ocorre uma mudança enorme na membrana celular quando você consome pouquíssima gordura. E acho que isso tem a ver com essa renovação dos ácidos graxos ômega 6. Então há algumas maneiras de fazer isso sem reduzir tanto a gordura. Você também pode simplesmente tirá-los da sua dieta, de forma extremamente intencional, e colocar mais gorduras que sejam saturadas no lugar. E esta é a parte que fica um pouco complicada para as pessoas pensarem, mas acho que você pode obter resultados semelhantes, apenas com uma dieta pobre em ácido linoleico. Então vamos voltar um pouco. Falar do ácido linoleico. Ômega 6, o que significa que 6 carbonos da extremidade da molécula é a primeira ligação dupla. É uma molécula de 18 carbonos. É poliinsaturada, o que significa que tem várias ligações duplas. E há uma pequena quantidade na gordura de ruminantes, coisas como vacas, ou cabras, ou bisões, ou cordeiros, ovelhas, veados, uma pequena quantidade, 1 a 2%, mas animais, como humanos, ou porcos ou frangos que são monogástricos, acumulam ácido linoleico. Quanto mais desse ácido graxo comemos, mais armazenamos. Não temos uma forma de nos livrarmos dele como as vacas. As vacas conseguem transformá-lo. Onde achamos o ácido linoleico na dieta humana? Em galinhas e porcos, alimentados com milho e soja, dietas evolutivamente inadequadas. E você o encontra em nozes e sementes, alimentos vegetais. E temos uma ingestão enorme desse ácido linoleico na dieta humana hoje, porque alimentamos nossos animais com milho e soja, coisas que eles nunca comeram historicamente. E todos os nossos alimentos processados é misturada com esses óleos de sementes, como milho, canola, girassol, cártamo, soja, semente de uva, são todos óleos de sementes e contêm entre 25% e 65% de ácido linoleico. O que temos é uma quantidade de ácido linoleico evolutivamente inconsistente na dieta humana. Assim como os porcos e os frangos, quando comemos milho e soja, quando comemos alimentos ou óleos de sementes que têm muito desse ácido linoleico, nós o armazenamos. Acho que com o tempo ele se acumula em nossas membranas celulares e nas membranas das nossas mitocôndrias, essas pequenas usinas de energia na célula, e causa problemas. Podemos falar de como isso causa problemas no nível celular, se quiser, mas essa é a visão geral que temos desse ácido graxo que está no nosso suprimento de comida historicamente. Mas, quando vivemos de um modo natural, na floresta ou na selva, o acesso a comidas ricas nisso é bem limitado. É bem difícil obter a quantidade de sementes que se teria em 3 a 5 colheres de sopa de óleos vegetais. Já fiz conteúdo sobre isso. Veja o óleo de milho, por exemplo, ou o óleo de farelo de arroz, que é um exemplo melhor. O chipotle é muito, muito popular. E eu fui ao chipotle e perguntei em que eles cozinhavam a comida. E disseram óleo de farelo de arroz. Então, é o óleo extraído do farelo do arroz. Exatamente. Eles colocam 5 colheres de óleo de farelo de arroz em um burrito bowl repleto de arroz, feijão e carne. Para obter 3 a 5 colheres de óleo de farelo, teria que comer 3 ou 4 libras de arroz. Nenhum ser humano faria isso naturalmente. E o mesmo se aplica ao girassol. O óleo de girassol, por exemplo, está presente em praticamente tudo o que comemos. E o mesmo vale para a soja e o milho também. Para obter de 3 a 5 colheres de óleo de milho, você teria que comer entre 60 e 75 espigas de milho. Então você vê que hoje, mesmo que comêssemos uma semente de girassol ocasional de uma planta, porque estaríamos famintos historicamente, ou comêssemos um pouco de arroz, obtendo o óleo do farelo, ou comêssemos milho, como as populações nativas americanas, jamais chegaríamos perto da quantidade de ácido linoleico entrando em nossos corpos em 2023. E na verdade, essa quantidade tem aumentado massivamente nos últimos
100 a 110 anos na dieta humana. Então acho muito interessante observar isso, certo? O ácido linoleico simplesmente aumentou demais na nossa dieta. Ele entra nas membranas celulares, fica preso lá e faz as coisas mudarem de um jeito negativo no metabolismo. Faz sentido? Sim, tem realmente muita coisa para explorarmos aqui, só para garantir que entendi perfeitamente quanto à saúde metabólica e resistência à insulina. Você afirma que a raiz é esse ácido linoleico absorvido porque consumimos em excesso, principalmente através de óleos de sementes. Eles se tornam parte das membranas e, na falta de termo melhor, estão basicamente entupindo tudo, e eu quero entender o que ocorre ali daqui a pouco. Mas antes, quero esclarecer sobre o ácido linoleico. Parece que tem um pouco em produtos animais, é verdade? Ah, sim. Certo, Sim. pouca coisa. Então não é que queremos eliminá-lo totalmente, é a proporção. Está totalmente errada. Estamos ingerindo demais. Muito, muito mesmo. E você pode olhar a quantia de calorias de ácido linoleico na dieta. Pode usar algo como o cronômetro. Se eu coloco minha dieta no cronômetro, dá para ver quantas calorias estou ingerindo e a divisão dos micronutrientes. Ele dirá qual a porcentagem de suas calorias vem do ácido linoleico, ou do ômega 6, que é majoritariamente ácido linoleico. E quando faço isso, geralmente fica abaixo de 2% das minhas calorias diárias. O americano médio provavelmente consome mais de 10 a 12% das calorias diárias, talvez até 15% de ácido linoleico. É fácil medir. Nesses programas dá para ver, mas há uma diferença. Ao olhar populações de caçadores-coletores, isso já foi estudado. Nunca passa de 2,5% das calorias vindas do ácido linoleico. Isso não existe na natureza. Não existe. A única exceção talvez sejam os Khoisan, em Botsuana, quando comem nozes mongongo. Nota-se que quando comem as nozes mongongo, nessa época específica, eles acabam engordando bem mais. Essa é a única população de caçadores-coletores que, em todos os últimos 40 anos de estudos, consome tantas nozes assim. Mas provavelmente as comem, pois suas terras de caça foram invadidas. Eles não conseguem caçar animais, e esse é um dos alimentos de sobrevivência da terra. E você vê que eles estão ingerindo mais ácido linoleico do que outras populações tradicionais de caçadores-coletores. Mas quando fazem isso, seus índices metabólicos, pelo menos, aparentemente sofrem. Mas veja populações como os Hadza que visitei na Tanzânia. Eles só obtêm ácido linoleico da gordura animal, não comem sementes, a menos que passem fome. Obviamente não comem óleos vegetais, não comem frangos ou porcos alimentados com milho e soja. Então, é muito raro na natureza. Certo, vamos continuar a história. Já sabemos que o ácido linoleico está sendo incorporado às membranas, entupindo a célula. Vamos falar da fisiologia de como isso leva à resistência à insulina. Provavelmente há alguns caminhos. A maioria concorda que a resistência à insulina é causada por células de gordura doentes. É o tecido adiposo, acredito, que inicia a resistência à insulina na periferia, no fígado e nos músculos principalmente, mas no corpo todo. E o modo como isso acontece é por causa dessas lipocinas, sinais enviados pelas células de gordura quando elas estão doentes. As células de gordura são muito inteligentes. Pensamos na gordura apenas como um saco de banha, mas nossas células de gordura têm núcleos, têm DNA, têm mitocôndrias e enviam sinais para o resto do corpo. E o que parece acontecer é que quando você enche as células de gordura, primeiro, com ácido linoleico demais, elas não conseguem se dividir. Elas apenas ficam maiores e maiores e maiores. Isso é hipertrofia versus hiperplasia. Hiperplasia significa ganhar mais células no corpo. Já a hipertrofia é o fato de a célula crescer demais. É como se fosse um bíceps de um fisiculturista, mas acontecendo dentro da célula de gordura. E então há muitas evidências de que esses produtos da quebra do ácido linoleico, que são exclusivos do ácido linoleico e não vêm de outro lugar senão do ácido linoleico, coisas como 4-HNE, 4-hidroxinonenal e outros, estão intimamente ligados à interrupção da divisão das células de gordura. Há artigos com exatamente esse título. 4-HNE leva à displasia das células adiposas. Então você fica com essas células de gordura grandes, inchadas, por causa desses produtos da quebra do ácido linoleico, 4-HNE e outros. E aí, as células de gordura não conseguem se dividir como deveriam. Isso meio que quebra a divisão celular normal delas, e elas começam a vazar mediadores inflamatórios, vazam sinais de gordura para a periferia, vazam lipocinas, e então você tem
essencialmente, níveis aumentados de gordura no sangue. E você vê isso em muitas condições onde há ácidos graxos não esterificados no sangue. E isso sinaliza para os músculos se tornarem resistentes à insulina. E isso é semelhante de certa forma ao que acontece quando você corta os carboidratos, porque quando você não come carboidratos, você tem mais ácidos graxos não esterificados no sangue. A diferença é que você não tem células de gordura quebradas no final. Você só tem células de gordura que estão sinalizando para os músculos: ei, não absorvam glicose porque estamos tentando conservar a glicose para o cérebro, os testículos, os ovários, as adrenais. Essa resistência à insulina fisiológica, mas na resistência à insulina patológica, você tem essas células de gordura que estão fazendo isso o tempo todo. E um sinal de insulina não consegue desligar isso. A insulina não possui apenas funções anabólicas, ela também é anticatabólica. Ela envia sinais fundamentais para as células de gordura interromperem a liberação desses ácidos graxos não esterificados. Porém, quando elas desenvolvem resistência à insulina, acabam liberando essas substâncias o tempo todo. O tempo todo, elas estão expelindo esses mediadores dizendo: sejam resistentes à insulina para o fígado, para os músculos, e assim, seus músculos ficam resistentes à insulina, seu fígado fica resistente à insulina, e isso leva a todo tipo de problemas. E essa é meio que a gênese do que vemos na disfunção metabólica, diabetes, pré-diabetes. Em um nível celular mais profundo, as pessoas também acreditam que essas moléculas de ácido linoleico se incorporam em algo chamado cardiolipina, na parede mitocondrial. E isso pode ter a ver com o motivo das células de gordura serem danificadas ao nível da mitocôndria. De que essas mitocôndrias têm isso? Eu acho que existem 4 caudas em uma molécula de cardiolipina. Podem ser 3, mas acho que são 4. E elas têm esses ácidos graxos em suas caudas e elas estão nas curvas desta membrana mitocondrial interna, estas cristas. E quando elas ficam superpovoadas com ácido linoleico, isso provavelmente cria mudanças na forma como a membrana mitocondrial funciona. E isso pode causar disfunção mitocondrial. Então, no final das contas, parece que o excesso de ácido linoleico está causando mudanças na sinalização celular, levando a células de gordura quebradas. E isso leva a sinais inapropriados para o resto do corpo. E nós temos bons modelos disso acontecendo. Existe, na verdade, uma condição chamada lipodistrofia familiar de Dunnigan, e é uma condição monogênica de resistência à insulina. Então é monogênica, é um gene chamado LMNA. E essas pessoas têm resistência à insulina por causa de uma mutação em um gene. E isso causa, basicamente, elas parecem muito magras, mas têm toneladas de tecido adiposo visceral, e os ácidos graxos não esterificados delas estão nas alturas, porque estão expelindo todos esses mediadores de suas células de gordura para o sangue, e elas têm uma profunda resistência à insulina. E com isso, elas também têm aterosclerose acelerada, ou seja, doença cardiovascular acelerada. Curiosamente, indivíduos com lipodistrofia familiar de Dunnigan não exibem um LDL elevado, mas sim uma resistência à insulina extremamente profunda, o que os leva a desenvolver uma doença cardiovascular bastante agressiva. Certo, então montando todo esse quebra-cabeça, voltando para a dieta cetogênica, né, baixando carboidratos, baixando a insulina. Sabemos que isso funciona, mas novamente voltando ao que você disse antes, isso não está chegando à raiz do problema, é um paliativo. Então não estamos negando que isso possa ser um paliativo e você pode usar isso como uma ferramenta. Mas o que você está falando aqui, mudar as membranas celulares, colocar a gordura adequada, isso é chegar à raiz. Exatamente. Exatamente. Sabemos que óleos de sementes são o grande problema. Produtos animais têm um pouco desse ácido linoleico, mas não o suficiente para ser um problema. E óleos como coco, abacate, azeite de oliva, que ganham passe livre no mundo da saúde como se fossem de boa qualidade? Como eles se encaixam nesse espectro? Sim, então isso é muito interessante. Você pode realmente criar um contínuo da quantidade de ácido linoleico em qualquer óleo. Então, manteiga, sebo, 1 a 2%. Óleo de coco, 2%. Você nota um salto bem grande quando olha para o abacate e a oliva, pois pode variar de 8 até 20% de ácido linoleico em ambos os casos. Então, alguns azeites têm 8%, outros têm 20%. Mais ou menos o mesmo para o abacate, que geralmente fica na faixa de 12 a 14% de ácido linoleico. Para esses óleos, a grande vantagem é que eles são superiores aos óleos de sementes, justamente porque não passam por processos de refino, branqueamento e desodorização. No processo de extração do óleo de milho, é necessário esmagar, aquecer intensamente e utilizar solventes como o hexano ou agentes clareadores. Já no caso do azeite de oliva, o método consiste apenas na prensagem natural. Pode-se fazer isso na bancada, esmagando azeitonas com as mãos. Assim, o problema do abacate e das azeitonas
Certamente, não reside na forma de preparo. O problema é duplo, na minha opinião. O primeiro sendo a parte mais problemática, que é que eles são frequentemente adulterados, porque são óleos mais caros que estão ficando mais na moda. Se você olhar a literatura, há evidências claras de que tanto o abacate quanto a oliva, em mais de 50% das vezes, são misturados com óleos de sementes. E muitas vezes, seus índices de peróxido, que indicam os níveis de oxidação dos óleos, dos ácidos graxos ali, são mais altos do que o preferido, o que significa que estão velhos. Quando você olha para uma gordura, você tem gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas. Gorduras poliinsaturadas oxidam mais fácil, são menos estáveis. Quanto mais ligações duplas, mais instável a molécula. Então as pessoas podem não saber disso, mas os ácidos graxos ômega 3 são os menos estáveis de todos os ácidos graxos porque têm tantas ligações duplas. Então eu acho que os humanos se beneficiam dos ácidos graxos ômega 3 nos alimentos. Mas não sou fã de nenhum tipo de ácido graxo ômega 3 tomado como uma extração. E algumas pessoas dirão, mas eu tenho este frasco de óleo de peixe. E é um frasco que fica aberto ao ar. É como se você não pudesse ter um frasco de óleo de peixe aberto ao ar. Isso é massivamente oxidado. Isso simplesmente não é muito frágil. Você não pode fazer isso. Mesmo se você colocar em uma cápsula, é frágil o suficiente para ficar altamente oxidado. Então, se você quiser obter ômega 3 do peixe, tudo bem. Eu acho que há ômega 3 de sobra para humanos em coisas como gemas de ovo, gorduras animais, até o sebo, como a gordura bovina. Tem bastante ômega 3, essa é uma conversa à parte. Então, o ômega 6, esse ácido linoleico, voltando a isso, ele vai oxidar bastante. Isso é um problema para os humanos de uma forma bem grande. Então você vai ter oxidação do azeite de oliva, você vai ter oxidação do abacate. Teoricamente, se você conhece gente na Itália e está lá quando prensam o azeite, e são azeitonas orgânicas, e você não o aquece e o embala em vidro, é provavelmente bem benigno para os humanos, mas de novo, acho que existe um argumento a ser feito de que se alguém não está bem metabolicamente e você quer ser metabolicamente saudável mais rápido, a velocidade com que você atinge essa saúde metabólica é provavelmente proporcional à quantidade de ácido linoleico em sua dieta, ou inversamente proporcional, se é que me entende. Tipo o pessoal da dieta do arroz. Eu acho que se alguém não estiver bem, eles se sairiam bem, ou seriam mais bem servidos consumindo a menor quantidade possível de ácido linoleico na dieta. E cozinhar com azeite de oliva não é uma boa ideia porque não se deve aquecer um óleo tão frágil, nem o de abacate. Mas, veja, não quero que seja impossível para as pessoas, mas falando idealmente, acho que se alguém não estiver bem, o ideal seria ter a menor quantidade possível de ácido linoleico na dieta. E o abacate e a oliva não são ótimos para isso porque tem mais, e costumam ser misturados com óleos de sementes. Costumam estar oxidados e meio rançosos. Faz sentido? Sim, faz. Só estou tentando imaginar alguém numa posição como essa que você falou, tentando. Acho que uma boa analogia seria fazer uma troca de óleo, quase como se trocasse o óleo do carro, onde você tenta substituir o ácido linoleico nas membranas celulares por gorduras melhores. Então sabemos que em um extremo temos a dieta do arroz e do açúcar, que vai mudar isso o mais rápido. Mas digamos que haja alguém que corte os óleos de sementes, esteja comendo alimentos integrais, esteja tirando esses outros óleos. Estamos falando de tirar o azeite de oliva, o óleo de coco, o óleo de abacate e mudar para o sebo. Quanto tempo levaria para mudar isso e renovar suas membranas celulares? Não temos ótimos dados aqui. Existe um artigo sobre a cinética da mudança das membranas celulares, e ele sugere 2 anos. Mas acho que pode ser mais rápido, se você simplesmente fizer minha observação clínica. E suspeita é que pode ser mais rápido se você fizer essas coisas. Agora, acho que a maioria das pessoas vai acabar ingerindo um pouco. Vão usar um pouco de azeite de oliva ou óleo de abacate. E se você realmente quiser ir direto ao ponto aqui, chega em um ponto onde as pessoas não é popular porque você tem que olhar para coisas como qual é o frango que você está comendo. Agora, frango é geralmente bem magro, então você não vai ingerir muita gordura disso. Frango, aves, magros, pato, às vezes, mais gordurosos. E o pato é da mesma forma. Se esse pato for alimentado com milho e soja, ele terá mais ácido linoleico na membrana. Porco é provavelmente um problema para muita gente, porque se as pessoas estão comendo porco, elas geralmente estão comendo porco gordo. Particularmente bacon. E então, se você realmente quisesse fazer isso rápido, olhe, bacon é uma carne. É muito melhor que outros
Alimentos, na minha opinião, é melhor que comida processada, é melhor que óleos de sementes. Mas o bacon pode ter 15% de ácido linoleico nele também. E então você está ingerindo muita gordura nesse bacon porque ele é realmente gorduroso. Então nunca é popular quando eu falo sobre tirar o bacon da sua dieta. Mas eu acho que isso pode retardar a progressão para algumas pessoas porque o ácido linoleico vem de óleos de sementes. Ele vem do azeite de oliva, óleo de abacate, frango e porco alimentados com milho e soja, que é 99,5% de todo frango e porco. Essas são as fontes principais. Até os ovos, infelizmente, podem ter quantidades significativas de ácido linoleico se as galinhas comerem milho e soja. E este é meio que esse lugar discordante em que nos encontramos no universo. Em nosso planeta, em 2023, é difícil encontrar frangos que comem insetos. É difícil encontrar porcos que sejam selvagens e não apenas alimentados com milho e soja. Esses são os tipos de animais que teríamos comido. Se eu estiver na Tanzânia caçando um porco do mato, com os Hadza, o animal não come milho e soja. Se você olhar para porcos selvagens, o tecido adiposo tem 4 a 5% de ácido linoleico. O mesmo para frangos, outra ave, 4 a 5%. Mas se os coloca em cativeiro e os alimenta com grãos, 15, 20%. É loucura. Então, de novo, se alguém for metabolicamente saudável, talvez não seja grande coisa. Mas se não estiver bem, se for obeso, diabético, pré-diabético e quiser ficar rápido, quiser ficar saudável o mais rápido possível. Então, eu acho que existe algum benefício em pensar em manter esse ácido linoleico o mais baixo possível, pelo menos a curto prazo. E então, é tipo os carboidratos. Talvez você faça uma dieta baixa em ácido linoleico por 4 a 6 meses, e depois possa liberar e comer azeite de oliva na salada, ou o que for. Podemos falar sobre salada. Essa é uma conversa totalmente separada. Você quer um pouco de azeite? Tudo bem. Quer um pouco de óleo de abacate? Tudo bem. Quer comer um frango comum? Ok. Se quiser comer bacon em 6 meses? Tudo bem. Acredito que existam maneiras de atingir esse equilíbrio de forma bem mais acelerada. Tudo depende do nível de intenção que cada pessoa deseja aplicar. Faz sentido para você? Sim, faz. E eu imagino que para muita gente que come de forma saudável e quer dar passos nessa direção, como estamos falando, uma área que eles realmente precisariam abordar é comer fora. E é controverso se isso poderia até ser considerado saudável, porque tem tantos óleos que são usados ao cozinhar que não percebemos, mesmo quando estamos nesses restaurantes, entre aspas, mais saudáveis e comendo carnes e algumas das coisas que você defende. Na maioria das vezes, se você for a uma churrascaria, eles só vão preparar aquele bife na grelha. De vez em quando. Porque eu faço muito isso quando viajo. Eu vou a restaurantes e pergunto a eles no que eles estão cozinhando e se estiverem preparando frango. Na grelha, em uma chapa, eles podem estar fritando o frango em óleo de canola ou óleo de girassol se tiver molho. É provável que esse molho tenha alguns óleos de sementes, mas se você só pedir um bife, na maior parte do tempo você está bem seguro. O bife é bem seguro. Muitas vezes é feito no passo ou sebo ou é apenas preparado na grelha. Então acho que isso o torna melhor de várias formas para as pessoas. Facilita conseguir isso. Algo que aprecio no seu trabalho, e você já mencionou isso, é que não é suficiente apenas olhar para o que nós mesmos comemos. É fundamental que consideremos o que o animal comeu quando estamos consumindo proteínas e produtos de origem animal. Vejo que muitas pessoas no mundo carnívoro focam muito em consumir carne e não estão necessariamente preocupadas com a qualidade dessa carne. E algo que surge no seu trabalho repetidamente é estar ciente do que esses animais comem e como isso muda o perfil nutricional desse alimento para nós. Fale mais sobre isso e sua importância, pois, de novo, é algo central na sua mensagem. Sim, um ponto bem interessante. Por mais que eu não queira que isso seja um impedimento para as pessoas, e por mais que eu acredite que fazer qualquer mudança intencional na sua dieta vai melhorar a sua saúde, eu espero que também seja valioso dar às pessoas um norte e dar a elas uma forma ideal de dieta para que busquem alcançar. Eu não quero que seja algo inatingível. E então eu acho que a situação ideal da dieta é comer alimentos vegetais que sejam orgânicos. Eu como predominantemente frutas, eu como exclusivamente frutas. Mas quaisquer alimentos vegetais que as pessoas queiram comer, esses seriam orgânicos. O mel que eu como é livre de glifosato. Então vem de fazendas orgânicas e que não estão perto de nenhum lugar que use glifosato. É importante saber isso do seu mel. O leite que tomo é cru.
E novamente, isso é só um norte. Se pudermos criar a situação ideal, o leite é cru. E tomara que essas vacas comam apenas pasto. E tomara que essas vacas sejam criadas em terras que não recebam pesticidas. E a carne e os órgãos que eu como são de gado alimentado e terminado a pasto. Então, como mencionei antes, o interessante sobre as vacas e também bisões, ou veados, ou alces, ou antílopes, é que estes são animais ruminantes. Se você alimentar uma vaca com milho, não vai realmente aumentar a quantidade de ácido linoleico no tecido adiposo de forma significativa. O problema, como eu vejo com o gado terminado com milho, que é o gado criado no pasto e depois terminado nos últimos 3 a 4 meses de vida com grãos, é que esses animais, então, acumulam tudo o que tem naquele milho. E aquele milho pode estar mofado, aquele milho pode ter microplásticos porque muita dessa ração é de baixa qualidade. E aquele milho quase certamente tem pesticidas. Então, se você olhar para o tecido muscular e adiposo de animais alimentados e terminados a pasto, há duas coisas que se percebe. Criar e terminar animais a pasto leva a menores quantidades de pesticidas e toxinas na carne, sejam hormônios, sejam drogas farmacêuticas, sejam micotoxinas, sejam microplásticos, glifosato, e há alguns nutrientes que são significativamente maiores nesse tipo de carne. Então você está basicamente pegando uma vaca que é um herbívoro e dando a ela a dieta ideal, que é mais rica em nutrientes. Capim. Algo que os humanos não podem comer. A propósito, não podemos comer capim. Tóxico para humanos pela quantidade de sílica. Então as vacas podem pegar esse pasto e transformar em carne e órgãos valiosos para humanos. E você está substituindo isso, em grande parte do gado criado nos Estados Unidos ou no mundo, por comida de qualidade inferior. E qualquer um que já foi a um bom restaurante ou é fã de gastronomia, ou gosta de um bom vinho, ou um bom chocolate, entende que a qualidade importa. E a razão pela qual a qualidade importa é se você gosta de carros bons ou o que quer que você goste. A qualidade importa e os nutrientes. Em um alimento, são frequentemente refletidos no sabor, na complexidade do sabor. E isso é significativo. Então, se você já foi a uma churrascaria muito boa e comeu carne de pasto na churrascaria, o que na verdade não é servido com tanta frequência em churrascarias porque é mais magra, mas se você já comeu um bife de pasto realmente bom ou teve um bom, sei lá, mel ou um bom leite, há uma diferença na qualidade quando os animais são alimentados com o que deveriam comer. E isso é realmente um reflexo, eu diria, do perfil nutricional. E então, se você olhar a literatura, a ausência de outras coisas prejudiciais nesses alimentos. Quero falar da sua dieta agora. Lembro que, da última vez, você fazia a dieta carnívora, focava muito em órgãos e em comer o animal inteiro. Entendi que agora incluiu mel, laticínios crus e uma quantidade grande de frutas para obter carboidratos. Em cada uma dessas categorias aí, além da carne, e você ainda gosta de órgãos também, mas em cada uma dessas categorias, além da carne, os laticínios, as frutas, o mel. Fale sobre por que você escolheu incluir cada um. Existem nutrientes específicos em cada área dessas? Voltando à sua história como contou antes, sabemos que eletrólitos foram um problema seu, como carnívoro. Mas, por que diversificar? Pelo sabor ou nutrientes? Por que não incluir só as frutas e simplificar? Sim, podemos falar de cada uma dessas coisas individualmente. É uma ótima pergunta. Foquemos agora no leite cru. Já falamos de frutas e mel, agora é a vez do leite cru. Então eu tinha medo de laticínios. Tive medo de laticínios por muitos anos, porque acho que laticínios pasteurizados foram um grande alérgeno para mim enquanto crescia. Eu cresci no norte da Virgínia. Meu pai era médico, minha mãe era enfermeira. Então, com minha asma e eczema, eu era excessivamente medicado. E eu acho que laticínios pasteurizados eram um problema para mim. E não foi até os últimos anos que eu entendi por que isso poderia ser. Eu encontrei uma quantidade significativa de literatura. Existem muitos estudos mostrando benefícios nos laticínios não pasteurizados. Existem múltiplos estudos observacionais em crianças, mostrando que crianças que comem laticínios crus, seja queijo, leite, manteiga, kefir, que é leite fermentado, algumas pessoas dizem kefir, na fazenda ou fora dela. Tem taxas menores de asma, eczema, alergias, rinite alérgica quando são adultos. Isso é fascinante.
e é observacional. Então, correlação não é causalidade, mas é uma descoberta impressionante que aparece repetidamente em estudos. E o que sabemos sobre o leite cru é que ao aquecer o leite que sai de uma vaca, ou de uma cabra, ou de um camelo, o que quer que queira ordenhar, isso muda a conformação de muitas das proteínas daquele leite e muda a população de bactérias no leite, muitas das quais são comensais e provavelmente valiosas e impactam o intestino humano de forma positiva. A proteína do soro, especificamente, é considerada muito benéfica para humanos, mas especialmente benéfica e provavelmente mais benéfica quando não está desnaturada. Qualquer coisa acima de 147 graus ou 150 graus Fahrenheit parece mudar a conformação da proteína do soro, e parece que muitos desses benefícios imunológicos se perdem. Então isso é algo bem importante. Então eu pensei, ok, se este alimento pode afetar meu sistema imunológico de forma positiva, afetar potencialmente meu intestino de forma positiva, e falarei sobre isso em um momento, e está me dando uma fonte de cálcio bioativo e mais nutrientes de origem animal. K2, menaquinona, colina e por aí vai. É algo que quero ter na minha dieta. E, para quem bebe leite cru, é uma delícia. E o que descobri foi que quando reincorporei os laticínios crus, primeiro como queijo parmigiano reggiano e depois como leite cru, eu não era nem de longe tão intolerante à lactose quanto esperava. E descobri depois que a maioria desses leites crus contém bactérias que podem povoar o intestino humano e produzir a enzima lactase, mesmo que você a tenha perdido. Parece que a proteína caseína A1, que é outra proteína no leite, só é realmente alergênica para humanos quando é pasteurizada. De novo, essas mudanças conformacionais nas proteínas do leite, que acontecem muito com o cozimento. Então, quando incorporei o leite cru, não tive nenhuma recorrência de eczema. Eu me senti melhor. E eu estava ciente de que estava recebendo todos esses nutrientes interessantes, e acho que meu intestino se sentiu ainda melhor do que antes. Subjetivamente, e esta é apenas a minha experiência, senti que quando estava surfando, eu conseguia surfar por mais tempo. Não sei como descrever, era como se eu tivesse mais vontade de surfar, eu estava mais motivado a surfar por períodos mais longos. E não era que eu estava ficando sem energia, mas eu acho que, antes, esta é apenas a minha experiência subjetiva. Tire o que quiser disso. Eu ia para o mar, surfava 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3 horas. Enquanto antes eu meio que, depois de 1 hora e meia, eu apenas pensava, chega disso, estou meio cansado, mas isso mudou. Minha experiência subjetiva valeu muito, e meu intestino melhorou de novo. Eu acho que o meu cocô melhorou quando comecei a adicionar leite cru. Quanto mais aprendo sobre leite cru, com mais pessoas eu falo. Recentemente fui a uma fazenda na Califórnia, chamada Raw Farm, a maior fazenda de laticínios crus do mundo. E as histórias que ouvi deles, que as pessoas contaram para eles, o que ouvi em Los Angeles quando estive no Erewhon, fazendo o lançamento do smoothie, o primeiro smoothie à base de animais no Erewhon. Muitas pessoas vieram até mim e falaram sobre como o leite cru melhorou e recuperou o intestino delas. E isso é tão interessante porque, no espaço em que estou como médico, para quem tem problemas intestinais, essa é a coisa mais difícil de resolver. Somos bombardeados a vida toda com coisas ruins para a flora. Há trilhões de bactérias no intestino, esse organismo alienígena vivendo. Entre a boca e o ânus, sério. Trilhões de bactérias, 10 elevado à 16ª, mais células que no seu corpo, por um fator de 3 ou 4, talvez, e estamos apenas mudando a composição desse organismo coletivo com antibióticos, com pesticidas, provavelmente com lectinas, substâncias químicas de defesa nas plantas. Fica a dúvida. Como reabilitar o intestino? Probióticos parecem lógicos, mas nem sempre funcionam e às vezes até pioram tudo. Mas o leite cru, de todas as coisas que vi clinicamente, o leite cru é, sem dúvida, o melhor para o intestino das pessoas. E seja leite cru ou kefir de leite cru fermentado. Essas duas coisas são incrivelmente valiosas para o intestino humano em termos de restabelecer populações saudáveis no intestino, e isso faz tanto sentido para mim intuitivamente. E não sei se existe literatura publicada. Precisamos fazer algumas, mas existem estudos sobre leite cru e crianças com infecções respiratórias, e sobre diferenças imunológicas entre leite cru e pasteurizado em mães. Como disse, há estudos sobre menos alergia e asma em crianças. O leite cru beneficia humanos e afeta a imunidade. Sem dados sobre a flora, mas imagine que o leite cru seja basicamente um probiótico. É o alimento probiótico original, e quando você ou eu estávamos esperançosamente sendo amamentados quando crianças, a primeira coisa que tivemos foi esse leite de nossas mães com milhares de tipos diferentes de organismos
O leite materno não é estéril, assim como o leite de vaca cru não é estéril. É apenas que essa flora da pele é o que nossos corpos esperam, mesmo que seja de um mamífero que não seja sua mãe. Parece ser benéfico para o intestino de várias formas. É muito interessante que você consiga isso, de certa forma, para as pessoas que têm. E isso pode soar um pouco controverso, mas acho que isso reforça o ponto. Para qualquer pessoa que sofra com problemas intestinais que alteraram sua flora, é perfeitamente possível voltar à amamentação ao incluir um leite de mamífero cru de alta qualidade na dieta. Isso é algo realmente muito legal. Certo. Há algumas nuances que quero abordar aqui no reino do leite. Você declarou sua preferência bastante clara e óbvia pelo cru em relação ao pasteurizado, mas você toma leite pasteurizado às vezes, talvez apenas como uma fonte de calorias, como algo, mais como um alimento neutro, sabe, que não te prejudicaria. E digamos, você sai para comer fora e as opções são mais limitadas. Você consideraria tomar nesse caso? Ou você levaria para casa? Estou apenas curioso para saber o quão rigoroso você é em consumir apenas o cru. Sou bem rigoroso e evito o que é pasteurizado. Estive na Grécia há pouco tempo com um amigo e estávamos no barco dele e disseram que estávamos bebendo leite cru, mas não estávamos bebendo leite cru. E essa foi realmente a principal mudança. Enquanto eu estava na Grécia, acabei comendo algumas coisas diferentes, mas minha base foi basicamente carne, frutas e mel. E eu percebi que meu corpo estava reagindo de forma diferente àquele leite pasteurizado. E de novo, é apenas minha anedota, mas eu estava tendo um pouco de acne. E é engraçado, eu tinha acne na clavícula, eu tinha acne aqui no ombro. Eu nunca tenho isso, sabe? Um pouco no pescoço. Parece ser um tipo de reação autoimune. Eu tive essas várias espinhas, por assim dizer, na clavícula, ao longo da clavícula. E acho que isso estava relacionado, apenas observacionalmente, a esse leite pasteurizado. Então, eu apenas aprendi que meu sistema imunológico não gosta de leite pasteurizado, e eu prefiro não beber leite do que consumir algo que seja pasteurizado. Não acho que funcione para mim. Entendi. Então tem que ser cru. E você compartilhando sua história com laticínios, sabemos que você gosta de leite de vaca e outros animais como ovelha e cabra. Na área da saúde, quem não consome vaca por algum motivo acaba incluindo esses outros leites. Dizem que são mais leves para o corpo, para quem tem problemas com leite de vaca. No Whole Foods, se fosse escolher um queijo cru e tivesse a opção de ovelha, cabra ou vaca, levaria os três pela diversidade ou prefere mais um deles? Eu gosto de todos, mas gosto muito de leite de cabra. Bebo muito leite de cabra aqui na Costa Rica. Eu com certeza beberia leite de ovelha. Não tenho problema com leites de outras espécies, se forem mamíferos. Já tomei leite de camelo antes. Ouvi dizer que existe leite de cavalo. Eu gostaria de provar leite de cavalo. Acho que provaria o leite de qualquer mamífero. Se for cru, acho que está tudo bem. E quando estou no Whole Foods, geralmente, se eu encontrar um queijo de leite de ovelha cru, eu gosto. Ou um queijo de cabra cru. Costumo preferir esses, mas não acho que haja nada realmente diferente. As pessoas ficam meio presas no A1 versus A2, e acho que isso não é um problema tão grande se não for pasteurizado. A parte complicada sobre o Whole Foods é que o Whole Foods não vende leite cru, porque eles tiveram uma experiência onde um de seus clientes ficou doente por causa de uma fazenda de leite cru mal produzida há muitos anos. Felizmente, o Sprouts vende leite cru, especialmente na Califórnia. Outras lojas, né? E o Sprouts, na verdade, tem um pouco de kefir cru. Dessa fazenda de produtos crus, por todo o país, se você conseguir encontrar também. O que você acha do colostro de vaca? Esse é um suplemento popular que pode ser encontrado. Acredito que a Heart and Soil até tenha colostro em pelo menos um dos produtos. Sim. Isso é algo que você costuma incluir na sua dieta de maneira bastante regular? Quando consigo, sim. Acho que o colostro de animais alimentados com pasto da Heart and Soil é um dos suplementos que mais tomo, porque é difícil conseguir colostro fresco. Eu consigo com frequência fígado fresco ou coração fresco. Na Costa Rica não é muito difícil encontrar testículos frescos. A Heart and Soil faz órgãos desidratados. Então, se eu não consigo encontrar ou alguém não consegue encontrar esses órgãos, você pode pegar as cápsulas que são liofilizadas. Mas, mesmo aqui na Costa Rica, é muito difícil para mim encontrar colostro fresco. Então, o colostro liofilizado é muito bom. E eu acho que o colostro é incrivelmente valioso para os humanos. Existem, provavelmente, 250 estudos sobre o colostro na literatura médica. Existe um peptídeo no colostro chamado colostrinina, estudado novamente para infecções do trato respiratório infantil. O colostro foi estudado em modelos de doença de Alzheimer e foi estudado em humanos para o declínio cognitivo. É um alimento muito poderoso. O colostro é o primeiro leite dos mamíferos, e é, entre aspas, leite. São principalmente imunoglobulinas. Então é uma substância muito
imunologicamente. Eu diria ativa, e é valiosa. É muito legal. Fico feliz que as pessoas estejam começando a usá-lo e apreciá-lo porque acho que, assim como o leite cru, é tipo uma forma concentrada de leite cru. Certo, temos o colostro. Sei que gosta da sua empresa Heart and Soil. Foca muito em suplementos de órgãos ou alimentos integrais. Algum outro suplemento que incluiu, desde a última vez? Nenhum. Sal. E eu sou cuidadoso com o sal. E tento encontrar sal que tenha baixo teor de microplásticos. Existem alguns sais diferentes. Tem o sal de Colima. Há outros sais com baixo teor de microplásticos. Microplásticos estão em toda a nossa comida, e eu só tomo cuidado, mas não senti necessidade, e tem sido bem interessante. Eu realmente me esforço para pensar em quais suplementos eu possivelmente poderia incluir. Muitas pessoas incluem magnésio. E então, eu usei o Chronometer para a minha dieta, no meu podcast, que agora se chama Podcast do Paul Saladino MD. E estou recebendo 125% da IDR de magnésio na minha dieta através do leite, do suco de laranja, da água de coco. E a carne é, na verdade, uma fonte muito boa de magnésio. Em termos de minerais, se você come fígado e come carne vermelha, não consigo pensar em um mineral que vale faltar. Você vai obter manganês. Acho que as pessoas às vezes se complicam com a tiamina, mas há muita tiamina em frutas diferentes. Há muita tiamina em órgãos e alimentos de origem animal. Portanto, em termos de vitaminas do complexo B, se você incluir fígado, você terá riboflavina, terá colina, terá biotina, coisas que não são tão ricas na carne do músculo. Na verdade, a riboflavina e a biotina são particularmente escassas na carne do músculo, então adicionar órgãos ajuda com isso. Você obtém bastante B6, B5 e B12. O folato está presente no fígado e nas gemas. Assim, as vitaminas B e os minerais estão garantidos. A vitamina E vem da gordura animal e da manteiga. Já a vitamina C vem diretamente das frutas. Eu costumo tomar suco de laranja fresco todos os dias. E então, os carboidratos ajudam com a retenção de outros minerais para que eu não tenha que tomar muitos desses eletrólitos mais. Eu não suplemento potássio. Na verdade, pode ser perigoso suplementar potássio dependendo da saúde dos seus rins. Então, acho que o sal, basicamente o sódio, permite que seu corpo retenha os outros minerais. E na dieta baseada em animais, que é o que chamo carne, órgãos, frutas, mel, laticínios crus, não falta. Realmente nada. E não estou dizendo apenas isso, é o que vejo no Chronometer. Então não sinto necessidade de suplementar com mais nada. Mas estou interessado em que tipo de coisas as pessoas sentem que precisam ou das quais se beneficiam. Mas acho que enquanto eu conseguir os órgãos e estiver comendo os órgãos frescos ou os órgãos desidratados, como os da Heart and Soil, não vejo necessidade de fazer muita coisa. Bem, uma das coisas que acho que é realmente única na sua dieta, em comparação a alguns carnívoros ou outras pessoas em uma dieta de base animal, é a quantidade de órgãos que você consome, ou pelo menos presumivelmente, ao acompanhar o seu trabalho online. Muitas pessoas hoje em dia, em diversas dietas diferentes, incluem órgãos justamente pelos seus ricos nutrientes e grandes benefícios à saúde. Mas parece que, para você, está consumindo-os na forma de alimentos integrais e em forma de suplemento. Você é o fundador de uma empresa que fabrica suplementos de órgãos, então faz sentido que você consuma muitos deles comparado ao cidadão comum. Mas o que eu quero dizer é, de quantos órgãos precisamos? E a razão pela qual pergunto isso é que estou imaginando alguém, antigamente, em tempos ancestrais, matando um animal, colhendo os órgãos. Eles terão muita carne de músculo e terão uma quantidade relativamente pequena de órgãos. Então, de novo, na sua dieta parece que você consome bastante disso. Você sente que está fazendo mais do que nossos ancestrais fariam? Você acha que isso é apenas uma vantagem do século XXI e de ter acesso a eles, e que você está melhor por causa disso? Só estou curioso sobre como você pensa nisso, de uma perspectiva ancestral. Sim, na dieta carnívora estrita, talvez porque eu só comia carne e órgãos. Eu ingeria mais órgãos e variedades diferentes. Hoje, como só meia onça ou uma onça de fígado por dia. Não é muito, talvez o tamanho de uma moeda de 25 centavos. De fígado. Como congelado, cru ou desidratado, como o Heart and Soil. Como onças de coração diárias, pois basta grelhar com a carne. O coração é um músculo único, rico em anserina, taurina, coenzima Q10 e outros peptídeos específicos do coração.
Então meus favoritos no dia a dia são fígado e coração. E acho que se as pessoas comerem fígado especialmente, isso é um enorme upgrade. Se você adicionar um pouco de coração de vez em quando ou algumas vezes por semana, já está ótimo. Posso adicionar um pouco de testículo algumas vezes por mês. Só porque sabemos que o testículo contém andrógenos bioativos. Não sei se você já ouviu essa história, mas todos os nossos suplementos na Heart and Soil agora são aprovados pelo Informed Sport, que é como o NSF. Na verdade, é mais rigoroso que o NSF. Então eles não têm contaminantes, entre aspas, para que atletas profissionais possam tomá-los. Então todos os suplementos são Informed Sport, exceto um. Apenas um deles falhou, e foi o nosso suplemento Whole Package, que é o que tem testículo. E não falhou porque adicionamos algo a ele. Falhou porque o testículo no suplemento contém naturalmente andrógenos bioativos, androstenediona, testosterona. Então, o Informed Sport não certifica esse porque ele contém also andrógenos. Então sabemos que o testículo contém andrógenos. E então, eu sou homem, minha testosterona é ótima, minha libido é boa, especialmente quando durmo bem. Meus exames de sangue comprovam isso, mas comer testículo é valioso para homens e até mulheres. Como homem, gosto de consumir testículo ocasionalmente, e isso é basicamente o limite dos meus órgãos hoje em dia. Se eu encontrar, às vezes pego dobradinha ou alguns intestinos, cozinho alguns intestinos na grelha e eles podem ser muito bons, mas eu não faço muita coisa diferente mais. Acho que os órgãos desidratados ajudam nisso. Órgãos bovinos têm coração, fígado, rim, baço e pâncreas. Isso é mais fácil para mim do que cozinhar. Rim e pâncreas e baço, que não são muito bons. Não descobri uma maneira de prepará-los facilmente. Então, eu não como um monte de órgãos mais. Mas acho que os órgãos que eu como são os mais impactantes que consigo obter facilmente. E é isso que quero que as pessoas saibam, que mesmo que você inclua apenas fígado, já será algo grande. E é incrível o que se ouve de pessoas que incluem coisas como testículo ou outros órgãos em suas vidas também. Certo, vamos falar sobre o processamento quando se trata de vísceras. Você mencionou algumas coisas diferentes aí. Fígado congelado, você mencionou cozinhar alguns órgãos. Sabemos que os suplementos são dessecados, que é liofilizado. Isso é sinônimo? Há uma pequena distinção, mas o conceito é similar. Ok, bem, fale sobre suplementos então e as diferentes formas de processamento, e depois fale sobre por que alguém iria querer consumir certos órgãos, preparados de certas formas, e o que perdemos quando são cozidos ou liofilizados. Sim, então, a coisa interessante sobre essa conversa é que quando eu estava com os Hadza, eles não comiam nada cru, eles cozinhavam tudo. Então estávamos comendo fígado cozido, eles não estavam comendo fígado cru. Mas algumas tribos africanas comem fígado cru. E eu te digo que quando caçamos e matamos animais com os Hadza, e eles tiraram o fígado do animal, eles trataram aquilo como ouro. Foi colocado sobre uma pedra, com muito cuidado, cozido e depois dividido com a tribo. Provavelmente faz sentido estar no mato. Parasitas existem, então acho que há valor no fígado cozido. Eu descobri que o fígado cru é mais fácil para eu comer. Eu posso mastigar e acho que é bem seguro porque acredito que estou obtendo de uma boa fonte. Nunca fiquei doente por causa de fígado cru, mas as pessoas devem saber que carne crua, órgãos crus, vegetais crus, tudo isso tem riscos. Leite cru, muito seguro, mas acho que o maior número de casos de intoxicação alimentar vem na verdade de vegetais crus. Hoje em dia. E que o leite pasteurizado tem tantos problemas de contaminação quanto o leite cru tem hoje. O leite produzido pela Raw Farm é rigorosamente testado e extremamente seguro para o consumo. Se a sua escolha for comer órgãos crus, eu acho isso ótimo. Já comi muitos órgãos crus na vida, coração cru é seguro pra caramba. Se você já comeu um bife mal passado ou selado, sabe que pode comer carne de músculo, bem mal passada e crua, e ficar perfeitamente bem, na grande maioria das vezes. Mas eu acho que se você comer muita carne moída crua, provavelmente terá problemas só porque a carne é toda moída junta. Então há valores nos órgãos cozidos. O que é interessante para mim sobre a liofilização de órgãos é que você pode basicamente tirar a água de um órgão a uma temperatura abaixo da que você encontra no freezer da sua casa. Isso se chama liofilização. Ao atingir o ponto triplo, é possível sublimar a água, fazendo com que ela passe diretamente do estado sólido para o gasoso, apenas reduzindo a pressão. O aparelho liofilizador faz esse processo para remover toda a água, usando temperaturas extremamente baixas. O mais interessante é que é possível produzir órgãos desidratados dessa forma. Liofilizado é o termo mais provável. E preserva o máximo de nutrientes possível. Foram feitos estudos em órgãos crus e órgãos liofilizados na década de 1950, em animais, e descobriram que existiam esses fatores bioativos, provavelmente peptídeos, que estavam presentes nos crus e presentes em órgãos liofilizados.
que não estavam presentes em órgãos cozidos. Então esse tipo de coisa me faz pensar, provavelmente é bom comer alguns órgãos cozidos, provavelmente é bom comer alguns órgãos liofilizados, talvez seja bom comer alguns órgãos crus também. Mas acho que há algo nessa ideia de que, se você cozinhar seus órgãos e cozinhar toda a sua comida completamente, você pode estar perdendo alguns benefícios. Me deparei com um nutriente recentemente do qual me lembrei, chamado taurina. E há muitos argumentos sobre longevidade por aí agora contra a carne. Pessoas no ramo da longevidade não comem carne. Ironicamente, eles também tomam cerca de 100 suplementos, muitos dos quais são nutrientes encontrados exclusivamente na carne. Coisas como carnosina ou taurina. Os dados da taurina são fortes. Saiu um artigo em junho ou julho de 2023 na Science, falando sobre como em vermes, em camundongos e em primatas, a suplementação de taurina prolonga a vida útil. Bem, a taurina só é encontrada na carne. Isso não faz muito sentido, que algo encontrado exclusivamente na carne prolongue a vida útil, mas que a carne seja ruim para a sua vida útil. E fiz um podcast recentemente sobre isso. Há vários nutrientes assim: anserina, creatina, carnosina, B12, 4-hidroxiprolina, que é um componente do colágeno. Tudo isso é encontrado exclusivamente, ou predominantemente na carne, e no tecido conjuntivo, e são muito bons para os humanos. Então isso simplesmente contraria esses argumentos anti-carne na longevidade. Mas o ponto dessa discussão aqui era que a taurina é, na verdade, desnaturada em 40 a 50% quando você cozinha a carne. Então, provavelmente, há benefícios em comer um bife ao ponto ou mal passado. Você pode selar a parte externa, livrar-se de qualquer coisa problemática no exterior do bife, mas aí você obtém uma carne quase crua, no meio. E embora eu tenha falado sobre os perigos da carne moída, como a maioria dos meus hambúrgueres ao ponto, para mal passado. E acho que o mesmo vale para o fígado. Quando você come fígado cru, obtém mais taurina, obtém todos os fatores bioativos. Então esse é meio que o espectro e por que você faria uma coisa ou outra. A coisa mais segura é um órgão liofilizado ou um órgão cozido. E acho que a coisa mais arriscada é um órgão cru. No meio termo, provavelmente está o fígado cozido por fora e rosado no meio, igual a um bife. Mas, de novo, eu com certeza arrisco e não tive problemas com fígado totalmente cru. Acho que congelar provavelmente ajuda um pouco. Mas as pessoas não precisam sentir que é algo que devam fazer se não for viável para elas. Entendi. Vamos voltar para a parte do mel na dieta. Estou curioso, porque você adicionou frutas e mel. Existe algo específico no mel que você obtém em termos de nutrientes que não obteria das frutas? Ou é apenas para adicionar mais diversidade? É mais diversidade. Gosto do sabor do mel no leite cru. E sou bem ativo. Então esta manhã surfei por 2 horas no mar e depois vou treinar. Talvez andar de skate hoje à tarde. E, de um jeito interessante e humilde, descobri que, basicamente, quanto mais carboidratos como, melhor me sinto. Agora, quanto mais carboidratos como, melhor me recupero. Mais forte fico, melhor é minha libido, melhor eu durmo, então não tenho medo nenhum de carboidratos, e muitas vezes como 300 gramas de carboidratos por dia. E eu tenho 5 pés, 9,5, 170 libras, então não sou um humano enorme. Mas sou bem ativo, e ingiro mais de 300 gramas. E o jeito mais fácil para mim é com mel além das frutas. Posso tomar suco de laranja de manhã, posso espremer um suco, posso comer frutas tropicais locais. Agora temos rambutã na época e mangostão, que as pessoas podem ou não conhecer. Tem mangas, tem abacaxi, mas conseguir 300 gramas de carboidratos através das frutas daria muito trabalho. E o suco de fruta torna mais fácil. Ao falar de suco de fruta, dizem não ser algo evolutivo, mas creio que nossos ancestrais espremeriam as frutas com as mãos. Eles não gostam de fibras. Quando eu estava com os Hadza, eles costumavam mastigar raízes e cuspir toda a fibra, então acho que é comum para humanos meio que fazerem suco na boca, cuspindo o excesso de fibra, de frutas fibrosas. E se tivessem a habilidade, acho que seria comum vê-los fazendo suco. Muitas culturas indígenas fazem caldo de cana, que é bem delicioso e provavelmente muito saudável para humanos sem ser processado. Fazer suco é muito comum, mais comum do que as pessoas pensam, então eu poderia fazer muito suco das frutas. Mas o mel é outra coisa que é benéfica, eu acho, em termos de carboidratos. Alguns estudos feitos em diabéticos mostram que o mel melhora muito a sensibilidade insulínica. Creio que, voltando a essa mesma ideia central, isso soe bastante irônico para muitos. Espero
compartilhar ideias que sejam valiosas para as pessoas. E a intenção sempre foi sugerir o maior grau de variedade com o mínimo de toxinas. E isso está aumentando com o tempo. Na dieta carnívora, não há muita variedade, mas acho que eu estava pensando errado sobre as toxinas que poderiam estar nas frutas. Eu estava preocupado com os açúcares nelas. Então agora eu penso, por que não incluir mel na sua dieta? Há dados sólidos ligando isso a diabetes e doenças cardíacas, de forma similar ao que vemos sobre frutas e sucos naturais. Há dados com suco de laranja sanguínea, suco de laranja comum e alguns outros sucos de frutas. Acho que o suco de uva mostra melhorias na função endotelial, dilatação pós-contração no endotélio, que é o revestimento do vaso sanguíneo por dentro, tanto das veias quanto das artérias. Alguns dizem que fruta faz mal ou causa resistência à insulina. Não há dados que corroborem isso, não é bem assim. Há dados que mostram a frutose prejudicial em animais, mas frutose não é fruta integral. E modelos animais são péssimos em prever a frutose em humanos porque camundongos e ratos metabolizam frutose bem diferente dos humanos. As pessoas também confundem estudos com xarope de milho rico em frutose e coisas com mel e frutas. Então isso também não parece igual nos dados humanos. Na verdade, há dados em camundongos, curiosamente, mostrando que quando os camundongos são alimentados com sacarose, ou seja, açúcar de mesa, que é um disacarídeo de glicose, e frutose, contra xarope de milho rico em frutose, que teoricamente também é glicose e frutose. Em proporções bem parecidas, os camundongos ganharam muito mais peso com o xarope de milho. Então você tem um componente que é, provavelmente, moderadamente processado na sacarose e um componente que é altamente processado no xarope de milho rico em frutose. E você não está olhando para a mesma coisa. Então essa é uma pequena digressão sobre o medo de frutas e açúcar. Mas espero ter respondido a sua pergunta ali. Eu quero muito destacar que a sua dieta pessoal evoluiu bastante, para passar a incluir muitos carboidratos agora, mas é importante notar que você é uma pessoa extremamente ativa. E, de novo, você tocou nesse ponto, mas você é uma pessoa que sai para surfar e também mencionou que anda de skate. Estou julgando apenas pelo que vejo online, mas você move seu corpo o dia inteiro, muito mais do que a pessoa média. Então, para quem está ouvindo isso agora e talvez trabalhe em um escritório e pense, posso comer carboidratos e mel de novo. É preciso colocar isso no contexto do estilo de vida que você leva, que é bem único. E no site, que é paulsaladinum.co, ou seja, CO, tem uma calculadora gratuita baseada em produtos animais. E nós colocamos uma métrica lá, de quão ativo você é. E você pode entrar e dizer, sou muito ativo, ou moderadamente ativo, ou só pouco ativo, e a calculadora vai ajustar os carboidratos para você. Então eu acho que, com certeza, nem todo mundo precisa de 300 gramas de carboidratos por dia. A maioria das pessoas provavelmente não precisa de 200 gramas de carboidratos por dia. Mas, para algumas pessoas que são atletas de elite ou que são ativas, consumir mais carboidratos claramente traz benefícios profundos. E muitas vezes, quando as pessoas passam da carnívora para a baseada em animais, elas não comem carboidratos suficientes e isso causa problemas. Então, se for o caso, as pessoas tendem a errar para o lado de poucos carboidratos, na verdade. E isso causa problemas. Ouço isso direto. Este mês na Heart and Soil, estamos com o Animal Based 30, um desafio gratuito de 30 dias. Dizem, eu pratico jiu-jitsu e estou tendo muitas cãibras. Sempre perguntamos o que eles costumam comer. Eles respondem que ingerem 112 gramas de morangos e mirtilos todos os dias. E nós dizemos, isso é ótimo. Isso são 35 gramas de carboidrato. Isso não é nada. Então, fazer alguém chegar a pelo menos mais de 100, se forem moderadamente ativos em termos de carboidratos, faz uma diferença enorme, e acho que algumas pessoas falaram em fazer uma dieta baseada em animais. E simplesmente não fazem. É mais fácil para as pessoas obterem carboidratos de aveia ou batata doce. E a batata doce é tipo uma área cinzenta, mas a aveia é algo que eu não sou nem um pouco fã. É mais fácil obter carboidratos da aveia que de frutas e mel. As pessoas não comem frutas nem tomam suco o bastante. Há um grande medo disso. Muitos indivíduos comem pouco carboidrato, tornam-se adeptos do low carb ou da dieta cetogênica, e mesmo assim percebem que os seus problemas persistem. Isso realmente reforça o seu estilo de vida único, principalmente no que diz respeito aos suplementos.
Você não mencionou a vitamina D, que é comum para muita gente aqui na América do Norte. E você está na Costa Rica agora, pegando sol e andando sem camisa. E eu estou aqui em Ontário, onde temos céus cinzentos na maior parte, não na maior parte. Talvez 2/3 do ano. Então, dependendo da sua situação particular, você tem que olhar para isso com outros olhos. Não sei. O vídeo está mostrando muito bem agora, mas estou bem bronzeado. Você parece bem, Jesse. Parece estar bronzeado daqui. Sei lá. Bem, você está me pegando naquele 1/3 do ano em que temos sol. Então estou pegando sol agora e aproveitando ao máximo isso. Mas, nos outros 2/3 do ano, eu me certifico de que minha suplementação de vitamina D esteja em uma boa faixa. Você tem uma vida única. E eu quis apenas ressaltar esse ponto. Eu acho que a vitamina D é um suplemento valioso para as pessoas. E você tem razão. Agradeço por apontar isso. Eu acho que é bem interessante, sabe, a gente morar mais perto da linha do Equador. Então, eu moro na latitude de 8 graus. Sim, eu moro numa latitude de 8 graus norte. Austin, no Texas, eu acho, é 27, 28. Em Ontário, deve ser 39, quem sabe? Talvez 36, talvez 36, 34. Acho que Seattle era bem lá no alto. E então acho que o limite é algo como 27, 28. Se você estiver acima de 27, 28 na latitude, e você pode pesquisar isso online. Há uma parte significativa do ano em que você tem um inverno de vitamina D, onde o sol nunca fica alto o suficiente no céu para produzir vitamina D. Mesmo que seja um dia ensolarado, é valioso estar no sol, para o seu ritmo circadiano, mas você não está produzindo vitamina D na pele. Então você realmente precisa fazer outra coisa para obter esse nutriente. E para a maioria de nós, o ideal seria ficar super bronzeado no verão. Mas, mesmo no verão, você provavelmente não consegue sair e ficar muito bronzeado em Ontário porque você precisa trabalhar dentro de casa em algum momento. Você está fazendo um podcast de dentro de casa agora. Está perdendo o bronzeado. Exato. Ambos. Bem, vamos falar mais sobre essa mudança. Obviamente, com esse estilo de vida que você leva, você adora surfar, é um cara muito ativo. A Costa Rica faz sentido nessa perspectiva. Agora você está incorporando frutas. Imagino que tenha muita fruta boa por lá. Mas fale sobre quando você se mudou. E quais foram os motivos por trás disso, se houver algo além do que eu disse. Então, me mudei para a Costa Rica há cerca de 2 anos e meio. Primeiro eu. Morei na península de Guanacaste, em uma cidade chamada Santa Teresa. Desde então, me mudei de lá e agora moro na costa, em outro lugar. Mas eu morava em Austin, no Texas, e eu estava sentindo falta. Isso vai soar estranho para você, mas eu sentia falta do estado de fluxo. Então, eu comecei a esquiar no início dos meus 20 anos. Quando eu tinha 21 ou 22, eu percorri a Pacific Crest Trail, o que significa que caminhei do México ao Canadá. E depois dessa viagem com meu amigo que caminhou comigo, me mudei para Telluride. E comecei a esquiar no sudoeste do Colorado. E eu nunca tinha esquiado antes na vida, e achei isso muito legal. Isso simplesmente meio que desbloqueou algo para mim que eu nunca tive antes, que é esse estado de fluxo, essa ideia de se mover pela neve, de preferência neve fofa. Mexeu com o meu cérebro, agitava tudo de formas únicas e trouxe muita alegria para a minha vida. Nos 6 anos seguintes, basicamente persegui o estado de fluxo, mountain bike de descida, ou esqui, escalada, montanhismo e voltei à pós-graduação para assistente médico, onde atuei em cardiologia por 4 anos antes de retornar à medicina. Ali começou minha jornada médica, mas tive uns 6 anos disso. Uma fase única da vida em que eu estava apenas fazendo algo onde, no estado de fluxo, você se perde. É simplesmente muito divertido. Em falta de palavra melhor, é pura alegria de criança. Você está, no momento, focado no que está fazendo. Avançando para 2 anos e meio atrás, eu estava em Austin, adoro as pessoas de lá, mas eu estava sentindo falta desse estado de fluxo. Eu tinha um foil, que levava ao Lago Travis, mas não era. A mesma coisa. Comecei a surfar anos antes, em Seattle, na residência, o pior lugar para aprender, mas, embora tenha pegado apenas um punhado de ondas na vida, após sair de Seattle para Austin, aquele sentimento era muito marcante para mim. Isso pode parecer. Não sei que palavra quero usar ali. Pode parecer trivial para as pessoas.
Mas percebi que na minha própria vida, quanto mais me divirto e quanto mais alegria experimento no dia a dia, mais produtivo sou no meu trabalho. Então, quanto mais das minhas paixões, minhas reais paixões, não as paixões do trabalho, mas apenas meus hobbies, minhas, entre aspas, paixões fúteis, que eu persigo, mais produtivo sou no meu trabalho, criativo no mundo. Então, acho que poder surfar, poder andar de skate, poder fazer essas coisas nos últimos 5 anos tem sido um componente essencial de todo o trabalho que fiz no mundo, escrevendo um livro, criando empresas, fazendo podcast. Isso é o que me mantém ativo, e é realmente o antídoto para o esgotamento para mim. Então, em Austin, eu estava me sentindo meio esgotado. Eu não tinha estado de fluxo suficiente. Eu não conseguia ter isso. E talvez eu pudesse ter encontrado um barco, ou alugado um barco, ou encontrado amigos com barco para fazer wake surf. Mas eu estava voltando da Tanzânia visitando os Hadza e vim para Costa Rica de férias. E acabei ficando. Então foram umas férias de 8 dias. Pude surfar em Santa Teresa. Eu amei. Pude ver o nascer do sol. Pude experimentar muito do que você descreveu e que eu nem sabia que me fazia falta em Austin. Eu acordava com o sol. Eu estava fazendo aterramento. No oceano, meu ritmo circadiano foi programado porque eu estava recebendo luz solar nos olhos. Eu assistia ao pôr do sol. Havia comunidade. Eu estava no mar surfando, em estado de fluxo. Só para constar, sou um surfista medíocre, mas amo de verdade. Não sou ótimo, mas estou melhorando. E gosto muito. Foi a percepção de que, uau, esta é a melhor vida de todas. Eu quis continuar fazendo isso e fiz. Então, apenas 8 dias viraram 2 meses, depois 3 meses, até 1 ano. E agora? Eu moro na Costa Rica. E felizmente posso fazer meu trabalho virtualmente, então não preciso estar em algum lugar nos Estados Unidos. Mas alguém se mudou com você ou foi uma coisa solo? Foi tudo sozinho, cara. Na raça mesmo. E é por isso que mencionei isso, porque sabemos que a comunidade é uma parte tão importante para... Parece que você está em um lugar mental muito bom e está colhendo esses benefícios do flow. E suponho que haja uma ótima comunidade lá, mas como essa parte da sua vida se desenrolou desde que você saiu de Austin e se mudou para essa nova área, você conseguiu formar rapidamente uma nova comunidade e um grupo de amigos lá? Não rapidamente, mas está acontecendo. Acho que o surf ajuda, porque existe muita camaradagem no surf. Você está lá no oceano, especialmente quando as ondas ficam acima da cabeça ou moderadamente grandes. Você está lá com amigos e vocês veem uns aos outros serem destruídos pelas ondas, ou veem um ao outro pegar uma onda ótima e torcem um pelo outro, e você acaba conhecendo pessoas na praia, pois é uma comunidade bem unida. Minha rede social expande a partir dali, em todo lugar na Costa Rica. Tudo começou pelo surf, conhecendo gente na areia e dentro do mar. Uma das coisas boas de morar no litoral é que você vê pessoas na praia e vê pessoas... Também existem feiras de produtores aqui. Então vejo pessoas nas feiras. Então há apenas esse ritmo de vida diferente. E há uma facilidade de cruzamento em nossas vidas. Eu moro em uma cidade pequena e então há pessoas que conheço e é muito provável que eu as encontre em certos lugares. Então é essa facilidade de comunidade. As pessoas se conhecem. E acho que quando você vive na Costa Rica, especialmente como um expatriado, alguém dos Estados Unidos, você fez essa escolha intencional. Quando encontra outras pessoas, sejam famílias ou solteiros, você pensa, por que está aqui? O que está fazendo aqui? Todo mundo tem uma história interessante. Querem viver uma vida diferente, querem viver na selva, querem ar puro, água limpa, proximidade com o surf, o que for. Isso se presta a conexões e pontos em comum. Muito humanos, o que é bem legal. Então não parece tão separado. Simplesmente não somos tão separados das outras pessoas aqui. Menos roupas, quase sempre descalços. Estou sem camisa. É raro eu usar uma, mesmo para o podcast. Vê-se gente em todo lugar. Então, parece mais humano, para mim, de várias formas. E eu acho que se ouvirem isso e pensarem, legal para você, Paul, mas eu não conseguiria. Tudo o que eu diria é que há lições em tudo isso que podem ser aplicadas onde quer que você esteja. Você pode tomar sol de manhã, onde quer que more. Você pode ficar no sol no verão, pode ir a corpos d'água, pode se aterrar, pode pisar na grama. E acho que se eu voltasse para os Estados Unidos e morasse em qualquer lugar nos Estados Unidos ou Canadá, não sou cidadão canadense. Ou qualquer lugar, acho que tentaria buscar algumas das mesmas coisas que criei aqui para mim. Lugares onde eu vá me conectar com pessoas que pensam parecido. Com certa facilidade,
seja em uma pista de skate ou em um Whole Foods ou algum tipo de centro comunitário onde eu vá interagir com pessoas, o que é muito significativo para mim. Aqui acontece organicamente. Mas sei que em Austin agora existem alguns lugares surgindo onde pessoas que pensam parecido acabam frequentando com sauna e banho de gelo ou academias. Acho que se você encontrar uma academia onde as pessoas pensam de forma parecida, existem algumas academias com um certo espírito. É diferente de outras academias. Então, esse tipo de coisa, acho que você pode criar essas coisas onde quer que esteja. Sou grato por fazer isso aqui na Costa Rica, mas é escalável para a maioria dos lugares. E onde quer que eu morasse, gostaria de estar perto da água, pois estar aqui me lembrou dos benefícios. Austin tinha água, e quando morava lá, estava no Barton Springs o tempo todo. Quando visito, me encontram no Barton Springs. Então, se estão ouvindo e forem ao Barton Springs, provavelmente me verão lá. Em Austin, vejo pessoas lá o tempo todo. Bem, ouvindo sua história aqui, você pelo menos aludiu ao fato de que passou pela sua cabeça que você poderia voltar para os Issaamaua ou se afastar da Costa Rica. Quão provável você acha que é ficar na Costa Rica a longo prazo? É provável. Alguma desvantagem de se mudar para lá? Claro. Na Costa Rica, existe esse ditado pura vida, e ouvimos uma piada. Existem esses problemas pura vida. Então, a maioria das coisas, de adulto. São 2 a 3 vezes mais difíceis de fazer aqui. É bem mais complicado conseguir pagar a luz e a conta da internet no final do mês. É difícil fazer a vistoria do seu carro. Carros quebram aqui. Então, definitivamente há pontos negativos, mas para mim vale totalmente a pena. E depois que você entende como fazer tudo, é bem viável. Eu moro meio que nas montanhas, a alguns quilômetros do oceano, então a luz acaba às vezes, a internet cai às vezes. Acho que deslizamentos acontecem. Muitas estradas são de terra. É um ritmo diferente, é definitivamente diferente. Com certeza nem tudo são flores aqui, mas é um tipo diferente de vida. Acho que cheguei a um ponto agora em que consegui criar um espaço que é um pouco mais isolado dessas coisas. Tenho baterias de reserva na minha casa e um gerador e ainda não resolvi o Wi-Fi. Quando eu tiver o Starlink, vai ser ótimo. Se você encontrar pessoas na comunidade, pode contar com elas para lhe ensinar onde há um bom mecânico e como fazer as coisas que precisa para o seu carro ou como pagar sua conta de internet e suas outras coisas. Existe toda uma indústria que surgiu em torno de pessoas ajudando outras pessoas a se mudarem para a Costa Rica e América Central, porque é meio que uma dor de cabeça. E acredite em mim, quando eu me mudei, primeiro para Santa Teresa, minha luz e internet foram cortadas. Então eu comprei uma casa em Santa Teresa, agora a vendi, mas acho que em 1 mês e meio após me mudar para aquela casa, minha luz e internet foram cortadas porque pensei, eu nem sei como pagar isso. E agora, simplesmente acordei um dia, não tenho internet, não tenho luz, que droga. Eu nem sei como fazer isso. Não dá para fazer online. É muito difícil. Bem, Paulo, ao longo da nossa conversa tivemos uma ideia muito boa de quanta atividade você faz, as diferentes atividades ao longo do dia, né? Como é o trabalho, como é a sua dieta. Mas acho que seria interessante nos contar como é um dia típico. Quando você acorda, o que faz, o que come. Como é a sua janela de alimentação. Pode me explicar como isso funciona? Sim, evoluiu com o tempo, mas eu vou dormir por volta das 8 da noite, o que parece muito cedo. Até você perceber que o sol se põe aqui às 6 da tarde o ano todo, porque estamos no Equador. Então, os dias nunca variam muito. Ligeiramente, mas não muito. O sol nasce por volta das 5h15, só geralmente acordo com o nascer do sol. E geralmente estou no oceano antes das 6 da manhã surfando. Antes de surfar, tomo um copo de leite cru e mel. Talvez um coco, para a água, tipo um coco de verdade. Surfo por algumas horas. Volto. Tomo café da manhã. O café da manhã geralmente é suco de laranja espremido na hora, fruta local, carne de gado alimentado com pasto, bife ou hambúrguer, queijo, leite cru, talvez um pouco de fígado e então, dependendo de que horas da manhã são, eu me acomodo, faço um pouco de alongamento depois de surfar, sento para trabalhar por algumas horas, tento dividir meu trabalho em 2 sessões de trabalho profundo de 2 ou 3 horas. Geralmente faço 2 blocos de 2 horas por dia de trabalho profundo, trabalho criativo, seja gravando podcast com você ou outra pessoa, um podcast para o meu canal, pesquisa para um podcast, depois da primeira
Sessão de trabalho profundo, eu geralmente como de novo. Talvez uma refeição menor, um pouco de carne, queijo, fruta, algo com coco. E então, talvez outra sessão de trabalho profundo. Talvez não. Talvez um treino à tarde. Meu amigo Ben Patrick esteve aqui, o cara do joelho sobre os dedos. Então faço muita coisa dele nos treinos. Não muita musculação, mas é muito treino de mobilidade. Fico muito tempo sentado, então estou sempre tentando destravar meus quadris. Estou interessado na força dos meus deltoides posteriores, tentando deixar meus ombros posteriores bem fortes para surfar. Meus músculos tibiais, minhas panturrilhas, esse tipo de coisa. Tenho uma academia na minha casa, mas acabo fazendo principalmente exercícios de mobilidade com o peso do corpo. À tarde, muitas vezes eu ou saio para surfar de novo, ou ando de skate com meus amigos. Talvez monte um slackline em algum lugar e depois volto para casa. 5, 5:30, jantar. Geralmente janto quando escurece aqui, por volta das 6. O jantar geralmente é mais carne de gado a pasto, laticínios crus, mel, frutas, vísceras. Eu tento variar, mas acabo achando a rotina algo muito reconfortante. Raramente mudo o que como, tendo carne moída e frutas de boa qualidade, como isso sempre. Não preciso de bifes caros ou muita variedade. Não uso temperos, só o sal marinho que contém menos microplásticos. Então sim, a variedade na minha dieta vem com as frutas da estação aqui, o que estiver na época, eu como. Agora, como eu disse, rambutã, mangostim, abacaxi, manga. Está entrando na época. Então, é carne, são órgãos, fruta, suco de fruta, laticínios crus, mel. É basicamente o que eu como e como ao longo do dia. Então a janela de alimentação é praticamente o dia todo. Eu costumava fazer jejum intermitente, não faço mais isso. Eu como. Quando acordo às 6, 5:30 da manhã, faço minha última refeição às 6, 6:30, às vezes. Então, sim, pode ser uma janela de alimentação de 12 horas ou mais no dia e acho que tudo bem. Não me preocupo mais com isso. Essa é uma conversa totalmente à parte. Ouvindo você falar do que come e da carne que consome, parece que a maioria é bovina. Estou curioso sobre a diversidade nessa categoria. Quanto é bife? Quanto é carne moída? Isso volta ao que conversamos antes. Você é um grande fã de produtos animais de qualidade. Você come frango, porco, e obviamente, isso vai depender de onde você está morando e ao que tem acesso. Então, fale sobre a parte da carne e como é essa diversidade. Eu não achei frango ou porco bom na Costa Rica, então só como carne de boi. Tem um açougue ótimo aqui na cidade que é gado de pasto, terminado no pasto, não usa agrotóxicos na terra deles. Eu estava falando com um amigo sobre pegar um dos gados dele, uma vaca de 1 ano e meio, que esteve na terra deles, alimentada só de pasto, sem agrotóxicos, a vida toda, então provavelmente vou comer essa carne. A maior parte do que eu como, no meu dia a dia, é carne moída. Gosto muito de carne moída, é acessível e prática. Não exige preparo complexo. Para bifes, prefiro fraldinha, flat iron ou hanger steak. Se achar um bom bife de costela, eu como, mas não é a base das refeições. Não como muitos ovos, eles são ótimos, mas ainda não encontrei o fornecedor certo. Aqui nas minhas terras, eu quero criar galinhas e, quem sabe, um dia, comê-las e também os ovos delas, se eu conseguir. Protegê-las dos predadores. Veremos. Elas comerão insetos, grilos e minhocas. Com certeza seria um conteúdo bem interessante mostrar para nós como são os ovos frescos delas. Não como muito peixe. Eu acho que peixe em geral é problemático para humanos em 2023 por causa dos metais pesados, microplásticos, PFAs, substâncias perfluoroalquil. O que há nas leggings da Lululemon também está no seu peixe. Desreguladores endócrinos, químicos eternos, são sinônimos para essa classe de produtos químicos. Não acho que seja um problemão se as pessoas quiserem comer peixe de vez em quando. Mas se você faz do peixe a maior parte da sua dieta, acho que seria prudente checar seus metais pesados. Porque peixe é um problema real quando se trata disso. Simplesmente não é ótimo para humanos e está poluído. Então eu não como mais muito peixe, mas acho que é razoável numa dieta baseada em animais. O mesmo com frango e porco. Só não achei uma fonte boa o suficiente. E achei fontes muito boas de carne de boi. E pego leite cru. Localmente e em feiras livres. De novo, comunidade, conversando com os produtores. Os orgânicos de lá são excelentes. Você mencionou a carne moída sendo uma grande parte da dieta. Como mantém isso interessante? Como você cozinha isso? Cara, eu acho que se a carne moída tiver gordura suficiente,
você não vai enjoar dela. Mas se a carne moída for magra demais, seu corpo vai enjoar dela. E eu não acho que sou programado tão diferente de outras pessoas quanto quem está ouvindo pode acreditar. Para muita gente, quando pensam em comer muita carne, especialmente muita carne vermelha, a primeira preocupação é: vou ficar tão enjoado. Mas na maioria das vezes, ouço as pessoas surpresas com o quanto é satisfatório e o quanto elas ficam ansiosas pela próxima refeição, contanto que essa carne tenha uma quantidade razoável de gordura. Então, quando pego carne moída, pego 80-20. Pelo menos 85-15, nunca 90-10. E se eu precisar deixar mais interessante, só coloco um pouco de manteiga. Acho que a carne fica sem graça quando é só proteína. Se tiver gordura ali, é suculento. É recompensador e seu corpo vai amar. É que as pessoas estão comendo carne magra demais. E parece sem graça. Então, se você comer gordura e carne, vai ficar tudo bem. Na maioria das vezes. Se você for realmente um apreciador e usa a comida como entretenimento, tudo bem. A comida é ótima. E muitas vezes isso pode ser um impedimento para realmente otimizar sua saúde. Então, gosto de carne moída porque é fácil, é gostosa. Uma das desvantagens de morar na Costa Rica é que não temos gado Angus aqui. Ou Wagyu, eles não se dão bem no calor. Temos uma mistura de Brahman e Angus, ou acho que é gado Nelore, e eles não são tão bons. Então, os bifes de costela que comi aqui variam muito. De vez em quando pego um bife de costela bom, mas a fraldinha é boa. Mas a carne moída é tipo, olha, se você tem uma carne meio dura, é só fazer carne moída com ela. Sou um homem simples. Também faço caldo de ossos. Tinha esquecido disso. Na verdade, tenho rabo de boi, na panela elétrica. Na Instant Pot, agora mesmo que vou usar para colágeno. Carne moída não é problema algum. Quem quiser comer bifes, ótimo. Se precisar variar com frango, porco ou peixe, está tudo bem também. Só pense nos prós e contras de cada parte disso. E eu diria que a parte que as pessoas provavelmente não estão pensando em relação ao tédio é o teor de gordura da carne. As pessoas querem tirar a gordura e isso não deixa a carne interessante. Você falou em pôr manteiga na carne moída. Usaria outras coisas como sebo ou óleo de coco? Poderia adicionar sebo se quisesse. Eu não adiciono óleo de coco. No geral, não uso óleo de coco para mais nada. Mas daria. Às vezes você poderia colocar um pouco de queijo. Acho que as pessoas entendem intuitivamente que um cheeseburger é mais interessante que um hambúrguer. Provavelmente por causa, do laticínio ser interessante e da gordura. E o queijo é bom também. Então, suponho que se quisesse, você poderia colocar queijo no seu hambúrguer se for muito magro ou algo assim e grelhar. Também tenho uma churrasqueira muito boa aqui na Costa Rica, que trouxe dos Estados Unidos. E a carne, no fim das contas, fica sempre ótima. Estou focando nesse ponto da carne moída porque costumo gostar bastante de carne moída também e estou tentando pensar em formas diferentes de diversificar e aproveitar em outro nível. Amo hambúrgueres. Mas você acha que na maioria das vezes só cozinha na frigideira e coloca no prato e come com garfo mantendo a simplicidade, ou é mais hambúrgueres? Quero muito as suas ideias. Como alguém que realmente come muito disso. Eu cozinho na churrasqueira, não cozinho na panela. Nunca. É a grelha que faz toda a diferença. Eu como com. Geralmente tomo um copo de leite junto. Ou um copo de suco de laranja, ou como algumas frutas junto. Mas sou bem simples. Geralmente é fruta e carne. Algum tipo de suco de laranja, leite, e eu penso, quão magra é a sua carne moída? Para ser sincero, não saberia te dizer de cabeça. Agora que sei as porcentagens, vou ficar mais atento a observar isso e procurar pela carne mais gordurosa. E acho que tem muita, não sei quanta regulamentação existe sobre. Dizer que algo é 80-20 e então, na verdade, ser realmente 80-20. As carnes mais magras costumam ser mais caras, então, não sei o porquê. Rotulariam errado uma 80-20, mas muitas vezes, quando vou para o ZOA, pego carne moída e diz que é 80-20, e eu penso que isso não está nem perto. 80-20 é uma carne moída bem gordurosa, você vai saber. E já comi carne moída nos Estados Unidos que é até mais gordurosa que isso. É provavelmente 25 ou 30% de gordura, e isso é muito bom. Então 70-30. E se você pegar carne de um açougueiro e ele puder moer um pouco de gordura extra para você, vai ser muito bom. Eu comi essa carne moída nos estados, acho que era da Panorama Farms, e tinha, acho que eram
26 ou 28 gramas de gordura por porção, o que parece muito se você acha que gordura faz mal. Parece muito se você acha que gordura faz bem. Mas estava uma delícia. A maioria das carnes moídas tem 17 a 18 gramas por porção. As porções. No verso da embalagem, eu diria que são 4 ou 6 onças. Não tenho certeza do valor exato. Mas você quer mais gordura na carne, o sabor melhora. E acredito que gordura animal faz bem para nós. Vitaminas E, K2. Nutrientes lipossolúveis e ácido esteárico. Não tema a gordura animal, o gosto é melhor. Hambúrgueres gordurosos, então. Hambúrgueres gordurosos ou então um bom queijo cru no hambúrguer. E sabe o que é ótimo? O creme de leite cru. Eu sei que leite cru é ilegal no Canadá, infelizmente. Esse deve ser o motivo principal da sua mudança. Com creme de leite cru no hambúrguer, é uma delícia, não tem como enjoar. E você também pode usar gema de ovo. Se tiver ovos de boa qualidade, quebre a gema crua diretamente em cima da carne, sem a clara, fica simplesmente ótimo. Eu já fiz isso. Cream cheese cru no hambúrguer é ótimo. Então adicionar a gordura no hambúrguer, sabores diferentes, isso é muito bom. Mel. Então, uma das melhores coisas é só manteiga e mel, ou sour cream e mel. Iogurte e mel. Iogurte e gema de ovo. Todas as coisas cremosas e gordurosas no hambúrguer. Você está feito. Obrigado pelas ideias. Vamos falar de cuidados corporais. Acho que isso tem camadas. Uma é estar na Costa Rica, onde você provavelmente não tem o mesmo acesso que nos Estados Unidos. E o segundo, sua dieta e estilo de vida são baseados em animais. Então, como você obtém bons produtos para limpar a pele? E vamos levar isso para dentro de casa também. Vamos falar sobre os diferentes produtos que você usa no corpo e em casa, que te fazem sentir bem. Isso é bem interessante na verdade. Eu realmente odeio fragrâncias. Geralmente são ftalatos ou componentes químicos que não queremos por perto de jeito nenhum. Então eu não gosto de fragrâncias no meu sabão em pó. Não gosto de fragrâncias no meu detergente de lava-louças. Não gosto. Eu nem uso lava-louças. Lavo minha louça à mão. O que descobri na Costa Rica é que vinagre branco é um sabão de lavar roupa incrível. E é só isso que eu compro. $3 por um galão enorme de vinagre branco. E eu só coloco na máquina de lavar. E minhas roupas ficam ótimas. Então, se você olhar para os sabões de lavar roupa em geral, tem um composto encontrado em muitos deles chamado 1,4-dioxano. É um provável, quase certo carcinógeno humano, e está acima de 2 partes por milhão, em muitos sabões de lavar roupa diferentes. Então até sabões sem fragrância têm 1,4-dioxano, algo que você pode absorver das suas roupas. Então eu gosto muito de lavar minhas roupas com vinagre. Uma das coisas mais difíceis para mim ao viajar é que vou para Airbnbs e os lençóis são lavados com algum sabão, contendo fragrância. Então, se você quiser usar um sabão, o sem fragrância da 7th Generation tem 0,014 de dioxano. Mas é o único que vi que tem 0,014 de dioxano. Não tenho afiliação com eles, mas eu só uso vinagre para minhas roupas. Funciona muito bem. Para a louça, enfrento o mesmo problema na Costa Rica. Nos Estados Unidos consigo pegar 7th Generation, ou Ecos, sem fragrância. Sabão de lavar louças, ou, basicamente, não sabonete, mas sabão para a minha escova, porque eu só lavo a louça à mão. Gosto do processo. Não gosto de máquinas de lavar louça. Mas na Costa Rica, é bem difícil achar essas coisas. Notei que o bicarbonato de sódio funciona bem. Meus produtos domésticos são vinagre e bicarbonato. Satisfatório saber que é super barato. Bicarbonato de sódio. Não tem nada o contaminando. Super limpo, geralmente é USP, ou seja, farmacopeia dos Estados Unidos, é bicarbonato de sódio. Só isso. E funciona super bem, de verdade. Então, é o que eu uso para lavar a minha louça, já que eu as lavo à mão. Se você olhar os detergentes de lava-louças, muitos contêm etoxilatos de álcool, que são conhecidos por prejudicar o intestino humano. E muito desse resíduo fica nos pratos. Então, talvez você pudesse achar um detergente melhor. Mas quando eu olho na Amazon, os detergentes são difíceis. Até os mais limpos têm etoxilatos de álcool neles. Sabão de prato, você talvez consiga um bom sabão se lavar à mão. Mas se você quiser lavar sua louça na máquina, cuidado. Provavelmente está deixando resíduos lá. Isso não é bom para você e sua família. Sobre sabonetes. A mesma coisa. Eu usaria um sabão que fosse sem fragrância. Ou que tivesse algum óleo essencial com um cheiro que eu goste. Eu não uso perfumes, que seja feito de sebo ou algo assim. Na Costa Rica, eu não uso sabonete, eu só me enxaguo com água. Fico no mar horas por dia. Eu tenho água boa em minha casa.
Na verdade, a água deste bairro vem de uma nascente e um poço. Só me enxago com água. Não uso sabonete no corpo. Se eu precisar de desodorante, posso usar vinagre de maçã ou álcool isopropílico. Existem alguns bons desodorantes naturais por aí que são à base de sebo. Provavelmente farei um em breve e vou lançar no mercado, mas isso está em andamento. Se as pessoas quiserem isso, está disponível, mas acho que há formas naturais de mudar o odor humano se estiver num lugar onde cheirar como humano não seja eficaz ou aceitável. Curiosamente, quando estive em Los Angeles recentemente para o lançamento do smoothie na Air One, aquele smoothie à base de carne, uma garota veio e disse: "Ei, posso te cheirar?" E eu pensei: meu Deus, certo, isso tá gravado, conteúdo para postar, porque ela tinha ouvido que eu não uso desodorante nem sabonete. E ela me cheirou mesmo. Ela disse: "Você cheira bem." E eu: sei lá, eu não cheiro mal. Acho que usar roupas naturais ajuda nisso. Então eu uso camisas de lã e shorts de algodão. Antigamente, quando eu usava roupas sintéticas, roupa de poliéster fede muito mais do que roupas naturais. E descobri que roupa de lã não cheira mal. Então, às vezes estou com camisa de algodão. E treino muito com ela, fica um pouco fedida. Mas lã nem cheira. Lã resiste ao cheiro. Então, mesmo sem desodorante, minha roupa não fede. Sinto que não são. Os humanos que fedem são as roupas. Elas pegam oleosidade e células mortas que as bactérias decompõem. Geralmente o humano não cheira mal, a menos que coma mal. É só a sua roupa sendo metabolizada por bactérias. Então roupas de lã têm sido um ótimo truque para isso. Essa mulher, que eu nunca vi, se aproxima e me cheira logo de cara em público. E ela disse: "Ah, você cheira bem." É a prova. Eu não uso pasta de dente, por exemplo. Acho que pasta de dente é um golpe. Acho que dá pra tirar o meu tártaro dos dentes só com uma escova e água. E não acho que precise de pasta para fortalecer os dentes, especialmente se come nutrientes lipossolúveis do fígado, gema de ovo e carne. Não clareio meus dentes. Não faço nada disso. Só uso escova e água para escovar os dentes. Existem esses pós-dentais agora, que têm hidroxiapatita de cálcio, e isso pode ser bom para o esmalte. Mas acho que deve ter cuidado para não desgastar demais o esmalte dos dentes. Você pode aplicar muita pressão e atrito nos seus dentes. Você não quer mesmo escovar os dentes com bicarbonato. Isso desgasta o esmalte. O esmalte é meio frágil nos dentes, e as pessoas têm danificado demais os dentes usando abrasivos. Então não tenho certeza se a hidroxiapatita de cálcio é a melhor coisa para usar nos dentes. Não precisa jatear seus dentes. Só uma escova básica e água removem a placa. É incrível como funciona. Achei umas escovas de fibras naturais. Em vez de plástico, não sei quanto do plástico de uma cerda pode quebrar e virar microplástico, mas tento pensar em minimizar isso. Então uso escova de cerdas de pelo de javali. Não uso shampoo. Tenho cabelo curto, então só lavo com água. Sei que há alternativas naturais. Vi umas mulheres fazendo coisas legais online com vinagre de maçã, gema de ovo e outras. Coisas de mulher que não sei que põe no cabelo. Mas sim, sou um homem bem simples. Acho que os homens vão entender. As mulheres provavelmente vão achar que não conseguem, mas acho que dá para fazer mais do que se imagina. Eu uso protetor solar na Costa Rica, mas é um protetor, protótipo de uma marca que estou criando. É só sebo e zinco, que uso no rosto quando surfo. Muitos protetores têm óleos vegetais. Não deve pôr óleos vegetais na pele. Nem quero octocrileno, oxibenzona, avobenzona e esses componentes que a pele absorve para o corpo. Acho o protetor em spray um horror e deveria ser ilegal, porque não quero inalar seu protetor assim como não quero inalar fumaça de cigarro. É basicamente a mesma coisa. Provavelmente tão ruim para mim quanto o seu cigarro. Então, em termos de cuidados com a pele, é o que eu como. Eu não faço absolutamente nada, nem lavo o rosto. Não, eu não faço isso. E sinceramente não sinto que preciso fazer. Acho que as pessoas se preocupam. Eu acho que se pode passar sebo na pele. A mesma marca de cuidados com a pele, vamos criar um bálsamo facial de sebo. Acho gorduras animais funcionam bem na pele. Sebo puro é meio oleoso, então teremos que misturar com outras coisas. Manteiga pura é meio gordurosa. Na pele não absorve muito bem, então faremos algo mais absorvente. Mas gorduras animais funcionam bem na pele. Não acho que as pessoas têm acne porque a pele não está limpa. Acho que é por causa da comida que comem. Então, não preciso usar sabonetes e enxagues malucos no rosto. E eu suando lá fora e no mar o dia todo.
Geralmente só uso água no banho. E não, esfrego feito louco nem nada exagerado. Não, tenho uma rotina maluca de pele. É algo bem simples, na verdade. Acho que as pessoas complicam demais essa questão para muita gente. E estive em Los Angeles recentemente, onde fiz um podcast com uma mulher incrível que perdeu muito peso e teve uma jornada com a pele, e eu a aconselhei a cortar os vegetais da dieta. Acho que isso vai ajudar com a acne. Ironicamente, as pessoas temem o leite pela acne, mas acho que o pasteurizado que gatilha a acne, não o leite cru. Acho cuidados com a pele interessante. E que começa com o que se come, a base é o que se come. Se tem problemas de pele, pense bem no que você come, e talvez não precise se preocupar tanto com todas as coisas que você passa no rosto. Impressionante como sua pele e dentes brancos não exigem quase nenhum cuidado especial. O que você faz realmente funciona. A parte que mais me fascina são os dentes só com água e escova para limpar. Há quanto tempo você faz isso? E teve alguma cárie ou sinais de desgaste lá? Minha última cárie foi na época vegana, há uns 12 ou 13 anos. Não, eu não tenho facetas ou próteses. Todos os dentes são meus. Não, acho que a saúde dental é sobre vitaminas lipossolúveis. E até comer frutas e mel. Acho que o sistema imune nos seus dentes. Esses odontócitos, essas células imunes que vivem nos dentes, lidam com tudo isso. Se tiver vitaminas lipossolúveis suficientes, sabemos que vitamina K2 é essencial, vitamina D, essenciais para dentes e ossos saudáveis. É muito o que comemos e como vivemos. Isso é o básico de Weston A. Price. Veja as pessoas pelo mundo. Esse dentista dos anos 40 tem fotos incríveis nos livros dele, Nutrição e Degeneração Física, de sorrisos largos e povos indígenas que nem escovam os dentes, mandíbulas fortes e sorrisos grandes. E acho que é só. A ausência de alimentos processados e muitos alimentos animais para esses nutrientes. Mas sim, a pasta é superestimada. Óbvio, flúor. Não sou fã de flúor. Acho que há evidências convincentes em animais e humanos que o flúor é prejudicial em vários níveis diferentes. Até a pasta natural, entre aspas, sem flúor, vai ter polietileno-glicol ou sabões ou perfumes. Coisas abrasivas que desgastam o esmalte. Nos acostumamos a querer o hálito com cheiro de pasta, quando na verdade, tudo bem o hálito ter cheiro de hálito humano. As pessoas ainda vão querer te beijar se o seu hálito cheirar a humano. Não precisa se preocupar com isso. Se tiver mau hálito, geralmente vem do intestino e não da boca, embora possa ser na boca, mas essa população de bactérias na boca vem do seu intestino. Isso é disbiose no intestino, que de novo deve estar ligada à dieta e se resolve mudando a dieta. Quando eu estava na faculdade, não, quando estava na medicina. Não, na escola de PA, no fim dos meus 20. Lembro que ia sair com uma garota. E eu tinha Listerine. Tive a fase do Listerine. Listerine. Parece ótimo até ver os dados sobre ele, o quão ruim é para humanos. Mas é só esse ataque, mentolado de álcool na boca. Você sente que está matando tudo. Lembro de sair de casa e meus pais disseram, nossa, sua boca cheira demais a Listerine. E eu pensei, tranquilo, tô bem. Mas hoje sabemos que ao fazer isso, ao bombardear a boca com enxaguante, você mata essas bactérias que produzem óxido nítrico na boca. E falou-se muito sobre dados de que pessoas que usam enxaguante antes de treinar, na verdade diminuem o ganho muscular do treino. Você tem bem menos benefícios do treino se usar enxaguante bucal antes de malhar. Então, você quer essa flora, quer essas bactérias na boca que produzem óxido nítrico, quer populações saudáveis, mas me dá arrepios pensar em quanto Listerine eu já usei no passado. Bem, Paul, enquanto você conta essa história de antigamente, desse encontro, fico pensando em você e, no futuro, em casar, ter uma família. Não é algo que vi você postar, é que, obviamente, certas coisas precisam se alinhar e não está totalmente sob seu controle. Mas casar e ter uma família é um objetivo para você no futuro? Com certeza sim. Sim, é um objetivo meu. Sou solteiro, nunca fui casado, sem filhos, mas morar na Costa Rica me faz pensar sobre como seria legal criar filhos aqui, meio que na selva, na natureza, essas coisas. E, sim, penso muito nisso. Acho que, de certa forma, sou grato por ainda estar solteiro, porque sou provavelmente bem mais velho que a média de quem nunca casou antes. Mas, ao mesmo tempo, espero ter tido tempo de refinar o que procuro em uma parceira. E acho que tenho uma boa noção disso agora. E, sim,
Acho que, quando acontecer, será bom. E estou muito animado para criar umas crianças selvagens na selva da Costa Rica e dar a elas muita carne, órgãos e frutas. Isso aí. Bom, Paul, foi legal te reencontrar. Houve grandes áreas que mudaram desde que nos falamos e pudemos entrar nisso e discutir tudo. Vamos colocar o link do seu livro, do seu site, redes sociais, tudo nas notas do programa, e eu realmente gostei de acompanhar sua jornada e evolução e o fato de você ser tão franco enquanto continua mudando. E eu só quero te honrar e agradecer por estar tão aberto a mudanças e por compartilhar essa jornada conosco. E obrigado por vir ao programa. Foi ótimo, cara. Obrigado pelo convite. Que honra. E sim, fico feliz que as pessoas se beneficiem do que posto. Espero que ajude as pessoas. E estou animado para continuar. Meu copo está transbordando porque posso servir todos os dias, vivo na Costa Rica e tenho uma ótima comunidade. Então estou animado para continuar fazendo conteúdo educativo que seja bom para as pessoas. E obrigado por me ajudar a levar isso a mais gente para que pensem e fiquem curiosos e se beneficiem. Eu também te agradeço. Valeu, cara. Obrigado. Vamos repetir outra hora. Claro, quando quiser. Agora que terminamos minha conversa com Paul, fiquem por aqui para ver meu papo com o Dr. Lustig. Ele tem uma visão única sobre resistência à insulina. Você não vai querer perder. Vejo você lá. No fim das contas, não é o que está na comida. É o que foi feito com a comida que realmente importa. Tudo o que a frutose faz com as mitocôndrias.